com essa curva de aprendizado facilitada, ela é user-friendly também. Então é muito fácil. A gente consegue rampar tanto pessoas não técnicas, né? E técnicas não tem nem que falar. Arrasta essas caixinhas aqui, basicamente, né? Imagina que você tem um objetivo aqui de viajar para Roma no ano que vem. Como você alcança essa viagem com pontos? Ele entra aqui nessa mecânica de auxiliar você nessa trajetória. Você pode executar uma tarefa na IA que você acha que está maravilhosa, mas talvez ela não tenha o nível de especialidade necessário para a escala que ela precisa. Né? Então você precisa de um especialista para avaliar aquilo. Dentro da PR tem uma IA plugada dentro do Git. Sempre que tem uma PR lá, ela já faz análise e já recomenda. Baseado em todo o treinamento. Isso é maravilhoso. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. Adivinha, Clauber, vamos falar do que hoje? O mundo da inteligência artificial. Vamos falar mais um episódio sobre inteligência artificial, mas hoje... Focado. Hoje a gente vai entender se o N8N, nosso famoso NHN... Automações. E o Lovable. Sim, que vai me fazer vender coco na praia. Exatamente. Será que isso vai acabar com os desenvolvedores? Exato. Não vai precisar mais de gente para fazer integração? O front-end vai surgir. Se você quiser ter uma praia boa lá perto de casa em Floripa, é bom saber. Montar uma barraquinha lá. Isso, a gente faz uma sociedade lá, vamos fazer. Como é que a gente vai lidar com isso daqui em diante, né? E hoje a gente trouxe uma galera muito boa aqui para falar com a gente da Livelo, indicação da minha amiga Tati. Obrigado, Tati, pela indicação. E vamos entender como é que eles estão usando isso lá dentro. Sim, vamos perguntar aqui, destrinchar como é que está acontecendo as coisas lá dentro. É isso aí, porque a gente tem uma série de desafios para isso, né? Bastante. Estamos aqui com o Felipe Kimil, que é Head de IA lá, Staff Engineer. Isso, para tratar de assuntos de IA, etc., na Livelo. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, obrigado pelo convite e vamos destrinchar aí, vamos abrir um pouco o capô aí da Livelo, falar de N8N, IA, coisas de caixinhas interessantes ali. É isso aí, vamos ver até que ponto a gente consegue ter automação e escala ao mesmo tempo. Exatamente. Acho que a gente vai conseguir tratar disso daqui de uma forma mais desmistificada, né? É o dia a dia, é o que realmente funciona. Até porque isso tem um guardião ali, que é o cara de arquitetura, né? Que é o Levi, que tá aqui com a gente. Levi Bertolino. É isso? Isso aí. Não errei, cara. Tá boa a memória. Tá boa. Que é o cara que cuida lá de IA, integração, arquitetura e inovação, Inovação, é isso. Hoje eu lidero dentro da Livelo, sou o head de IA, inovação e arquitetura. Como equilibrar essas jornadinhas São aqui, vários pratinhos ali que nem sempre rodam ao mesmo tempo, né, cara? Exato. Mas tem sido um desafio fantástico aprender um pouco mais, né? Acho que aqui é um senso de humildade, de falar assim, cara, deixa eu voltar umas casinhas atrás, deixa eu sentar a bunda na cadeira, deixa eu estudar bastante sobre isso. E conseguir trocar e trazer para a Livelo como um todo uma visão mais estratégica de como a gente adota essa tecnologia, como a gente coloca ela no dia a dia, como que a gente ganha produtividade e coloca dentro dos negócios. Show de bola. Então acho que o papo vai ser muito bom, né? Vai ser. Eu tenho um cheiro aí de que a gente vai conseguir entender como funciona e saber o que usar na hora certa e no lugar certo. Aí. Como é que a gente... Será que o N8N resolve todos os problemas? Vamos descobrir hoje. Será que eu posso mandar todos os meus devs front-end embora e usar só o Lovable? Só deixar uma máquina rodando Lovable e N8N resolve o problema. Resolve o problema? Vamos ver. Vamos descobrir agora com os nossos amigos aqui. Porque a discussão dá muito pano para manga, porque a gente está falando de escala, estamos falando de uma empresa grande como a Livelo, estamos falando sobre adoção de ferramentas, então temos uma discussão aqui muito importante para começar. Vamos lá que o papo tá muito bom. Mas antes... Se o cara não segue a gente ainda... Tá perdendo. Já, antes de começar, de você prestar atenção na conversa, já clica, like, compartilha, se inscreve. Aí no Spotify também você pode comentar. 5 estrelinhas lá no Spotify, né? Por favor, né? Se você gostar da gente, senão você deixa uma. Mas também, mas comenta ali, né? Deixa ela, comenta. E o que muita gente não sabe é que o cara pode participar do episódio junto com a gente. Exato. Se você está assistindo e você tem uma pergunta, você pode deixar o comentário que a gente vai saber exatamente a minutagem que você deixou. Isso. E a gente vai mandar pro Levi e vamos mandar pro Kimil.
e a gente vai ter essa troca. Né? Então a gente sabe Exato. exatamente o momento que você perguntou. Os comentários estão aí para estivesse- isso. Como se você estivesse aqui assistindo com a gente. Então, Exatamente. comente, né? Se você acha que essa pauta é interessante, manda no grupo da empresa, Exato. manda no Teams, ou seja, ajude a nossa comunidade a crescer. Sim. E se você acha que nós somos tão bons assim, Faz o quê? seja membro do PPT Aí, no Compila. boa. Né? Se você for membro do PPT no Compila, você vai ajudar a gente a pagar a nossa A cervejinha maravilhosa aqui. cerveja. Né? Hoje eu tô só na água. Também aqui água. ajuda a gente. Aqui. Tô acompanhando meu amigo. É. Isso aqui é porque é colega de profissão, né? Tá vendo? Arquitetura, né? Tem que... Hoje Então, alguém tem que tomar cervejinha na mesa. exatamente. Então você colabora com a gente aqui para a gente trazer cada vez conteúdos mais E interessantes. pessoas de gabarito. Pessoas de gabarito, né? E ajuda a gente a pagar aquele rapaz ali também, ó. Exatamente. Vocês não estão vendo. Vocês estão vendo, mas ele está ali. Ele está fazendo um positível. Isso. Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Se você abrir o LinkedIn agora, você vai ver umas... No teu feed vai ter pelo menos alguém vendendo ou falando de algum caso de sucesso do NHN. Eu não vou falar NHN porque, porra... Estamos no Brasil, É, né? estamos no bem Brasil. melhor, É o realmente. N8. Do N8. É, N8L. É, N8N. O Eninho, né? É o O Eninho. Eninho, o Eninho. Isso. Aliás, uma curiosidade. Eu não sei se isso é verdade, mas eu tava vindo pra cá e pensando. Eu acho que o nome N8N, será que não é do 8 de link de N para N? Pode ser. Pô, Relacionamento cara. de banco de dados, né? Interessante. Não, e de integração. porque Sim, ele é um sim. integrador. Integração, É, né? é. Oito. Se você E o deitar 8 é um o link, né? É uma se você corrente. deitar o 8. Uhum. É uma... Infinito, né? É, infinito. É uma relação infinita de N para N. É. Exato. Agora o nome foi muito mais inspirador. Nossa, que nome maravilhoso. Já começa a explodir na cabeça. Sabe aquele insight que vem na tua cabeça no metrô? Sim, sim. Caramba. Enfim. Essa relação foi muito boa. Se você abrir agora, tem alguém com algum caso de sucesso ou vendendo alguma coisa, dizendo para você, escreva tal coisa no comentário para receber o workflow do N8N. É, ou até no Instagram isso aí. Cara, não, eu fiz um workflow aqui no N8N. Se você quiser, me manda uma Que mensagem. resolve a minha vida. É. Né? Comenta no vídeo que eu te mando agora via DM. Comenta É tal isso mesmo, coisa é que isso eu mesmo. te mando, né? Aí- Mas eu acho que essa é a grande sacada do N8N como um todo, e acho que é por isso, inclusive, que eles conseguiram a rodada de investimento. Porque eles tornaram a plataforma quase que um marketplace de você vender as suas próprias automações. Uhum. Então, o mercado que eles atingiram, que é o mercado dev, então aí é legal a gente separar, né? Quando a gente olha para a jornada de low code e no code, muito do que foi desenvolvido até aqui meio que abstraiu o dev. Então falava, cara, até na hora de vender essas soluções para as empresas era tipo, cara, você não vai depender mais do seu time técnico, não vai depender mais do desenvolvedor e eu tal. sempre digo que o low code e no code é o canto da sereia pro executivo. Exato. Você fala, exato. nossa, não vou precisar de não sei o que lá, etc. E isso depõe até contra o próprio low code no code, porque Pois é. ele tem o seu benefício, tem a sua aplicação, mas, cara, não vai brigar com a comunidade, até porque você não consegue corresponder. Então não Exatamente. vende assim, Sim. porque você vai ficar um ano na empresa e vai sair. Exatamente. Exato. E o legal foi que quando eles desenvolveram a proposta, e aí a gente está falando de uma solução que ela não é nova, né? Ela é uma solução que ela já está aí já há um tempo já. E é open source. Isso que eu ia falar, é open source, né? É. E ela veio com uma pegada técnica. Ela falou assim, não, amigão, eu fui feito para dev. Eu fui feito para ajudar o dev no dia a dia em coisas que trabalham ali as dinâmicas do dia que a gente tem aqui poderia ser um código? Será que merece ser um código aquilo? Ou ela pode ser resolvida de uma forma mais simples, Exato. né? Será que eu preciso criar um projeto inteiro só para resolver Pois isso? é. Exatamente. Então, acho que o foco deles, e aí eles prepararam a plataforma para transitar ela para que ela tivesse as automações de agentes de IA. Aí, cara, é a virada Os perfeita. conectores de IA foi o boom, né? Foi. Sim. Porque Foi. eu conheço o N8N já há um bom tempo, né? Porque é o que você falou, é uma plataforma que estava com foco no time técnico. Então, Perfeito. porra, eu vou automatizar quando eu recebo um e-mail, se eu receber um e-mail.
Cara, eu não vou fazer um microserviço, um webhook Fazer um para lambda, isso. né? Fazer um lambda, Vou Subir fazer. recurso, pra quê, né? Então, pô, subo aqui, tá, beleza, resolve meu problema. E é exatamente isso que você falou. Se você não tiver noção do que é um JSON, você não mexe com o 8. Exato. Tem que saber o que é uma chave, o que é uma propriedade, etc. Mas a curva de aprendizado, né, a proposta do N8N, com essa curva de aprendizado facilitada, ela é user-friendly também. Então é muito fácil. A gente consegue rampar tanto pessoas não técnicas, né? E técnicas não tem nem que falar. Arrasta essas caixinhas aqui, basicamente, né? Exatamente. E é Python, né, velho? Quem quer mexer com o negócio... Python e JavaScript. Exatamente, né, Python e velho? JavaScript. Pô. Exatamente. Por isso que eu falo que é uma plataforma para dev, cara. Porque Exato, ela foi desenvolvida para quem realmente coda, né? Então, ajuda muito na jornada de curva de aprendizado. Seja um cara técnico ou não técnico. Ou seja, alguém que flerta ali com o técnico e conhece um pouquinho, consegue também performar muito. Então, Sim. E fora os conectores, cara. Que ali... E uma dúvida aqui para vocês. Quando vocês começaram a mexer no N8N, vocês começaram direto nele ou vocês pegaram algum equivalente, por exemplo, o Make? Porque eu pergunto isso porque eu comecei com o Make. E aí parece que ele às vezes não anda. Né? E você pega o N8N, parece que a coisa vai mais tranquila. Foi só o hype ou de fato ele é... Não. Na verdade, a gente precisava de uma solução que fosse simples. Não vou falar de inteligência artificial agora, tá? Mas basicamente automação. Que a gente precisava automatizar alguns processos. E a gente entendia a necessidade, mas que ele tinha de ser muito simples, muito fácil de uso, rápido, que tinha uma comunidade bem forte. Então, o que a gente fez? Benchmark. Vamos lá e procurar Zapper, Make, Active Pieces. Falamos com os gringos lá, N8N, no caso, né? Com os gringos, o N8N. E aí a gente foi testando. Claro, a gente já tinha uma abordagem de utilizar o N8N, mas fazendo esses benchmarks foi legal fazer essas comparações. E aí, usando o N8N, entendendo melhor, poxa, é uma solução viável, acho que cabe aqui, né, uma visão interna. Sim. Vou parar aí para a gente falar mais outras coisas. E estamos aí, né? Estamos colocando toda essa questão de automação, porque N8N é de automação. Né? Estamos olhando para isso. N8N não faz IA. Exatamente. Acho que é a primeira coisa para ele. Spoiler aqui. Não sei se eu chateei algumas galeras aí, mas sim. Mas até falando em automação, não sei se alguém já pode colocar aí na conversa o Agent Builder do... Vamos abordar. Calma. Como é automação ali, né? Não atropela o episódio com o trem ainda. Não, mas é só pra gente deixar ele no radar ali. Calma. Cara, e vai ser uma conversa muito legal quando a gente chegar nesse tópico, porque a gente tem feito já alguns debates sobre isso, sobre essas soluções que estão chegando no mercado. Tá todo mundo indo para lá. A gente tem uma percepção de tendência. E vai ser legal dividir um pouquinho aqui com vocês todos os estudos que a gente fez. E quando a gente estiver falando um pouco mais sobre essa visão executiva, de estratégia, tem alguns pontos que têm que ser considerados aqui, né? Porque, por exemplo, a gente, não querendo aprofundar, mas você acoplar o orquestrador ao modelo, será que vale a pena? Só para... joga no ar e joga deixa no aí, ar. né? Sim. Mas, então, vocês incorporaram o N8N no stack. E aí, até antes da gente aprofundar aqui no stack, a gente experimentou muito algumas plataformas, não só o N8N, né? A gente foi tentar também elaborar com Langflow. É uma solução de um brasileiro também, né? A gente trouxe e falou, pô, cara, vamos ser patriotas aqui. Né? Tá certo, né? Minimamente, vamos estudar o que a galera tá fazendo, né? Tá no LangChain, Langflow, então, puta, vamos estudar e entender. Mas a gente viu na capacidade de que a comunidade tá evoluindo do N8N. Acho que tem um top trends do Google. Quando você pesquisa e olha o N8N lá, cara, ele é 10 vezes o segundo mais pesquisado, 15 vezes o segundo mais pesquisado. Então, aí a gente foi acompanhando, a gente falou, cara, é a escolha certa trazer esse cara para dentro da nossa jornada. E aí a gente começou uma discussão de escalabilidade desse negócio dentro da companhia. Que aí é outro ponto crucial. Aí você pegou o nervinho aqui da arquitetura, onde a gente tem que separar os homens dos meninos. Exatamente. E esse é o grande ponto, né? Porque quando a gente olha de fora, né, eu brinquei que se você abrir o seu feed agora, você
vai ter algum workflow de NHN vai ter na tua O cara tua subiu o timeline. Docker, meteu... Vai estar lá. Vai ter um NHN rodando lá. Por esses influencers que são especialistas de AI/NHN no LinkedIn, dá a impressão para o executivo que isso resolve qualquer problema. Exato. Né? Bala de prata. É bala de prata, né? E aí, como é que a gente lida com essa situação de... Beleza, eu tenho aqui um stack meu para resolver integrações aqui, alguns tipos de automação que talvez não tenham escala, não tenham uma demanda tão grande. E como que eu evito que isso vire o barramento de integrações da minha companhia? Porque vai abrir o bico no segundo dia. Exatamente. Né? E o que muita gente não discute, né, é que eu até brinco que tem a teoria da complexidade computacional. Né? É igual a teoria da conservação de energia. A complexidade ela não se evapora, ela só muda de lugar. Né? Então, se a solução está fácil para você, é porque ela está complexa em algum outro lugar que você não sabe. Exatamente. Né? Perfeito. Então, uma plataforma low-code, ela tem tantos layers de abstração para poder executar aquela tarefa que o custo computacional dela é absurdo. E tudo que tem um custo computacional absurdo, ela vai ter naturalmente um problema de escala. Né? Exato. E aí, como que vocês fizeram isso para que as pessoas entendam que ela não pode colocar uma integração de 30 mil requests por hora no N8? Bom. Eu vou conversar aqui, que aí você complementa com a parte técnica. Ó, é legal a gente estar uns passos atrás, até um pouco sobre essa estratégia. Hoje a gente, dentro da Livelo, tem 3 grandes visões, olhando tanto para a inteligência artificial, em que a gente exporta a inteligência artificial para fora, então é o que o cliente interage, a inteligência artificial que a gente entrega para o interno da Livelo, o funcionário Livelo utilizar, e a automação em cima de tudo isso. Quando a gente separa esses 3 grandes blocos, a gente começou a discutir, aonde esse cara nos ajuda como um todo. E aí a gente foi começando a isolar essas visões por nível de criticidade. Aí eu também lidero o tema de arquitetura dentro da Livelo. Então, não poderia ir contra a minha disciplina. Exatamente. Né? Ter o olhar de disponibilidade, criticidade. Né? Exato. Cara, eu tô puxando a régua aqui do acelera, e ao mesmo tempo eu tenho que legislar com a boa arquitetura, né? Então, quando a gente começou a ter esses debates, a gente falou assim, para alguns casos de uso em que o expert, que é a inteligência artificial, que você interage, cliente Livelo interage, a gente tinha algumas necessidades ali a ponto de vista de treinamento. Então, por exemplo, a gente precisar varrer algumas questões, jogar dentro do RAG, treinar o expert do conhecimento que ele tem para que ele pudesse responder as perguntas. Então, tem uma automação que está suportada em cima do N8N para esse tipo de contexto. E aqui tem um nível de criticidade. Então, beleza, isola esse contexto. Agora abre um outro contexto, a gente falando sobre o uso de inteligência artificial dentro da Livelo. Dentro da Livelo, grande parte dos agentes que nós criamos, e aí eu vou ser um pouco crítico aqui, tá? A gente não foi por indicador de vaidade, a gente foi por indicador de resultado. Então, todos os agentes que nós criamos, ele traz muito resultado para a Livelo. Então, a gente tem agente lá que ele já conseguiu reduzir em pouco período de tempo de existência, 118 horas do jurídico. Nossa. Então, cara, o impacto que isso tem na dinâmica do jurídico no dia a dia. O que é muito estranho você me dizer que você não tem um impacto, que você não tem um indicador de vaidade, mas de resultado, porque todas as empresas deveriam ter vaidade sobre o resultado. Exato. Então, as coisas deveriam ser similares. Né? Mas não é bem assim. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, a gente vê vários anúncios aí, 200 agentes, 1000 agentes. Cara, quanto disso realmente está trazendo resultado no final do dia, né? Então, a gente foi muito por essa dinâmica de resultado. Então, o Kimil vai poder contar um pouquinho dessa história aqui. E aí, a gente construiu tudo, esses caras, em cima de uma stack muito simples, cara. É muito, muito simples. A gente a gente tinha um desafio. Como que a gente vai resolver a interface de uso? Dado que uma das nossas estratégias é abstrair o que está sendo evoluído. Porque eu acho que vocês já tiveram a sensação do tipo, eu abracei a OpenAI.
Aí daqui a pouco o Google lança o Nano Banana. Aí você fala, pô, perdi, errei. Errei na estratégia. Exato. Então, essa dinâmica e essa velocidade que o mercado E vai sair muitos outros, né? Agora Perplexity correndo por fora. Exatamente. Né? E a troca... Cloud, etc. Cara, vai ficar cada vez mais intenso. Então, você nunca vai poder acoplar a sua operação a um modelo. Perfeito. Né? Assim como a gente falou antes sobre a orquestração com o modelo, eu acho que vale para tudo, né? Perfeito. E é muito fácil errar nesse sentido. Abstrair essa camada é muito fácil de errar. É trabalhoso, mas por isso que eu estou fazendo esse storytelling, porque foi muito difícil defender até a nível estratégico, com um olhar de saber o que a tendência estava falando, e a gente estudou paper pra caramba. Acho que eu e o Kimil deve ter lido, acho que uns 20, uns 30 papers mesmo. Empresta essa senha do Gartner aí, cara. Quando eu precisar de um artigo, já sei pra quem eu peço. A gente já sabe quem pingar já. Pô, baixa esse PDF pra mim, mano. Mas sabe qual que foi o legal? A gente estudou paper científico mesmo. Então a gente trouxe aí... usamos algumas tecnologias ao nosso favor, né, para conseguir absorver grande parte desse conteúdo. E a gente conseguiu direcionar muito da estratégia e da adoção dentro da Livelo a partir desses direcionamentos que as tendências estavam trazendo. Então, a gente construiu essa mecânica ali olhando para a agentização da Livelo, e a gente está acelerando isso. Uma stack bem simples. Então, a gente usou o Open Web UI para resolver a interface que a Livelo usa, então que todo mundo usa. Aí a gente usou o N8N para acelerar a conexão e a entrega dos agentes. A gente usou o Lit LLM para controlar o gasto. Então imagina assim, todo o agente é pré-pago na Livelo. Eu não tenho risco. Tem um risco zero, cara. Isso zero. dá um medo. Tem um risco zero. Tudo é pré-pago. A área que é dona do agente é ela que imputa dinheiro e fala assim, cara, carrega aí tanto porque já consumiu tantos tokens, esse token virou dinheiro. Você pode controlar o budget de cada área. Exato. Né? Eles que controlam, na verdade, né? A gente só governa. A gente só fala, a gente criou as automações de alerta. Então, a hora que está acabando o dinheiro, vai para o executivo da área, tá acabando aqui a quantidade de dinheiro para consumir token. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Fazendo um parênteses aqui, o maior desafio quando a gente fala de governança é essa questão de FinOps atrelado com inteligência artificial. Principalmente, e aí a gente está falando do tópico de escala, quando você coloca a inteligência artificial ali como agente transacional no meio de um projeto de transação, o agente que ele é estimulado em tempo real ou near real time, ele tem que gerar um output estruturado e estável para passar isso para frente, para escolher uma fila ou alguma coisa do tipo, né? E você começa a utilizar os frameworks que têm, de fato, recursos para isso, como o LangChain, o próprio CrewAI, por exemplo, você consegue ter os outputs estruturados. E muita gente tem esse gap de conhecimento. O cara, quando precifica, ele pensa que vai ser uma chamada 1 para 1, e aí ele fala, eu vou pegar isso aqui, ele vai gerar uma chamada que tem essa média de token, mas, cara, o modelo de LLM, ele é imprevisível. Então, o próprio framework por trás, ele pode gerar várias chamadas até ter um output que seja parciável e que te dê um resultado que é estável o suficiente para você estar no ambiente transacional, né? E a gente explorou muito nessa questão, cara, que aí que foi legal ler os papers, né? O Kimil vai falar um pouco melhor do que disso. Mas assim, a gente foi num nível tão profundo que na sanitização
do prompt, a gente consegue trabalhar o quanto de parâmetro instigado dentro do modelo. Então, a gente tenta fazer o melhor consumo do token possível. E aí a gente conseguiu deixar uns agentes extremamente eficientes. Você tem um número aí de quanto consome, Leão, que a gente tem gastado agora? Você não tem problema. Pode abrir número? Pode. Zero. O AT e Prod, 7K mês. Nada. Nossa. É nada. É nada, cara. É pelo tanto de requisição que vocês devem ter. Mas muito pela... Porrada. Muito pela... E a gente chegou a 65% de adoção dentro da Livelo. Então, todo mundo mais da tá metade. usando. Excelente, Assim. excelente. É um indicador... Eu tava batendo um papo com a galera de mercado mesmo, assim, trocando com alguns executivos. É um indicador bem diferente mesmo. Sim. Perto que acessaram, que trocaram algumas mensagens já pegou 65% de toda a Livelo, assim, como um todo. Eu peguei um caso recentemente de um benchmark que a gente estava fazendo, que era uma aplicação que você tinha que parametrizar ali um base 64 de uma imagem, né? Atachar uma imagem. Na verdade, na própria API você já conseguia fazer o atache da imagem sem base 64, mas você atachava essa imagem e aí o teu prompt era extrair algumas coisas dessa imagem, né? De forma estruturada. Então, me dá um JSON com essas chaves e tal. E na precificação inicial, fizeram tipo, vou pegar isso aqui, o tamanho médio das imagens é essa, e vai ter uma chamada, tal, vai ser tantos tokens em média, tantos tokens de volta, tal. Aí quando a gente colocou no framework para fazer a rastreabilidade e fazer a média vera, cara, aquilo que era uma requisição considerando que tipo eu vou usar uma requisição para cada imagem, aumentou para 2.1. Por quê? Porque aí a gente vai fazer o traceability ali dentro do framework. Em uma requisição, ao invés de ele voltar o JSON para o framework parcial, ele falou, aqui está o seu JSON, tal. E aí ele manda o JSON embaixo. Ele faz um byte. E aí, tipo, o resultado é esperado, ele está correto. Mas você não consegue trabalhar dentro do ambiente transacional um parser adequado para isso. E aí, o que acontece? Às vezes você não usa a mesma quantidade de token para mandar a imagem de novo, mas o framework é inteligente o suficiente para pegar aquela resposta, fazer uma outra chamada para poder pegar o resultado. Mas você tem uma segunda requisição. Você tem uma economia de token, mas continua tendo requisição, né? Isso é coisa que você só pega na prática, velho. É no dia a dia. Real ali. Nesse caso de imagem, muito interessante, porque a gente tem tanto criações de imagem por solicitação, precificação por solicitação, quanto por tokens. Sim. Então, é muito importante, na hora que você estiver montando ali, né, seu processo de uso do LLM, entender total dessa stack de precificação. Cada modelo tem um custo diferente, cada modelo tem uma latência diferente. Né? Então, quando a gente fala de chat, a gente não vai colocar um modelo pro de reasoning ali que vai... Exatamente. Nossa, a experiência do usuário decai demais. Né? Então, a gente vai pensar... Se vai parcial um JSON, vai chamar um Gemini Pro. Exato. Qual que é o modelo menor e tudo mais? E aí, esse caso de imagem é bem interessante. Porque, por exemplo, a gente pode pegar a base 64, cara, cria um binário e joga numa CDN. Sim. Depois só me retorna a URL. Cara, você diminui o custo, baixou pra caramba, entende? Então tem várias estratégias ali. E a gente tá falando o quê? De desenvolvimento de software, né? Exato. Skill de engenheiro. É skill de engenharia. Skill de engenheiro. Exatamente. Tem nada de Até nada. uma pergunta voltando no N8N, de curiosidade de arquitetura, de onde vocês estão rodando? Porque eu sei que o N8N ele tem o serviço deles direto na cloud deles. E você pode, como o Wellington falou, é open source, você trazer Self-hosted. para dentro de casa, Sim. né? Vocês estão trabalhando em como com a estrutura dele? Legal essa pergunta, né, Kevin? Sim. Quando a gente apresentou a estratégia dentro da Livelo, a gente falou assim, cara, a gente vai matar no peito e vai carregar isso no colo, vai manter esse negócio acontecer. Então, a gente foi tudo free. Então, o open source, né? O Sim. Open Web UI é open source, o N8N é o open source, o Lit LLM é open source. A única coisa que a gente gasta mesmo de verdade é a infraestrutura, né? Rodando ali na cloud. E os modelos que a gente acessa, que hoje a gente trabalha com as duas clouds, né? Tanto com a Livelo trabalha com as duas, tanto a AWS quanto com o Google. Então, quem lança o melhor modelo, a gente está conectado, cara. Legal. Pensa assim. Essa é a visão que a gente tentou trazer. Então, a gente abstrai 100% da complexidade para quem usa
Então, a gente tentou trabalhar muito nisso, até treinamento. Depois a gente pode entrar aqui um pouquinho como que as pessoas treinam. Cara, é surreal o que esse menino aqui do lado fez. Mas o jeito de treinar é muito básico. E como a gente abstraiu 100% desse contexto, a gente só usa os modelos. Então, a gente conecta via as APIs. Aí, o melhor modelo, aí trabalha a sanitização do prompt, né? Porque cada modelo trabalha de um jeito. A gente trabalha a sanitização do prompt, mas continua sendo... para as pessoas Livelo, sempre a mesma interface, sempre os mesmos jeitos de uso, sempre os mesmos contextos. E hoje os resultados estão sendo bem legais, assim, em cima disso. Para responder tecnicamente, o que a gente roda? Produção, cara, cluster, né? Kubernetes, normal, coloca os pods, rebenta ali no... legal. Rebenta ali, Open Web UI, N8N, sucesso. Né? E aí, o AT a gente pode derrubar, né? Então, a gente mantém uma VM e tá tudo certo. Todo mundo... E roda bem? Cara, tem problema de latência, job schedulado que não rodou, no comecinho tipo? Trabalho, não? A gente achou alguns desafios, né? Aí o time de cloud, aí um abraço pro time de cloud aqui, ajudou a gente muito a entrar ali na dinâmica. O Pedrão, né? Ajudou a gente a entender algumas questões em cima do próprio container do N8N ali, para como a gente pudesse calibrar ele melhor a nível de escala nesse sentido. Mas, cara, hoje em dia... tanto que ele tá no Expert da Livelo, ele tá na Livelo AI e ele tá como automação dentro da Livelo. Então, a gente tem um COI de automação. Tudo que não é agêntico, tem um COI de automação que fica ajudando a resolver os problemas das áreas, né? É o N8N lá também. Então... Mas vocês não responderam a pergunta principal ainda. Como é que você convenceu o cliente, o demandante, de que uma integração com 3.000 requests por segundo não tem que estar no N8N? Exato. Você não... Bom, pode ir. Pode ir lá que eu complemento. É o seguinte, é um desafio muito grande quando a gente traz uma ferramenta low-code para a empresa, né? Então, acho que todo mundo está passando por isso. Ainda mais N8N, né? Dado os posts no LinkedIn da vida, né? Então, todo mundo acha que é bala de prata. E aí, tem a questão da nossa governabilidade, que entra em ação. Né? Então, desde o momento que você solicita o acesso, a gente dá um aprendizado para o pessoal, o porquê a galera tem que usar o N8N, quando ele deve usar, né? E vou te falar, em vários momentos a gente passa por situações de falta de conhecimento de engenharia, né? Então, cara, acontece de alguém colocar 9 mega de processamento lá? Acontece. Mas é uma questão de, cara, pegar na mãozinha, a parte educacional mesmo, né? Mas a questão de cliente, quando a gente fala, cara, atender o cliente na ponta transacional, aí... de fato, a gente tira o N8N da jogada pelo fato de escala, né, velocidade, performance, né? Não faz sentido eu instanciar para atender um request, né? Não faz sentido nenhum. Então, a gente deixou bem declarado isso. Né? Então, um dos pontos bem forte, um dos pilares são as pessoas, né? Governabilidade, valor. Então, eu acho que quem está começando tem que declarar isso para a companhia muito forte. Entende? Então tem que escalar essa comunicação e ter posicionamento. É muito difícil. Isso é muito difícil. Subir um pod de N8N é fácil. Agora, falar para o cara que ele não pode usar para o lugar certo, né? Exato. E principalmente para a pessoa que é leiga, né? Exato. Porque o cara falou, pô, eu pedi uma integração ontem e, pô, rapidinho vocês me entregaram. Por que essa daqui, só porque tem 1 milhão de usuários, demora mais? Entendeu? Aí você vai explicar pro cara, não, meu querido, que você vai ter que fazer um web service, um negócio diferente. O bacana foi que quando a gente estava defendendo a estratégia tanto do N8N dentro desses ecossistemas, quanto da proposta de valor dele, a gente deixou muito claro o que vai para dentro dele e o que não vai para dentro dele. O que deveria ser um sistema. O que deveria ser, de fato, codar, cara, senta, coda e monta um negocinho estruturado, escalável, resiliente, recuperável. Então, a gente pode usar aqui todas as terminologias de reprocessável, adaptável, aprendizável. Todos os usáveis do mundo da arquitetura. Ability, tudo que for ability. Tudo que for ability tem que estar certinho. Exato. A gente trouxe essa clareza dentro da perspectiva de posicionamento do uso do N8N dentro da companhia.
Então, hoje, quando os engenheiros pedem acesso, e aí foi legal, a gente democratizou, tá? Então, não existe o carimbador. Não existe o cara que vai ficar lá falando assim, ó, cara, você pode, não pode fazer isso. A gente trabalha muito na conscientização. Ó, isso daqui... Imagina que você está indo para uma jornada de MVP em que você quer mostrar um conceito acontecendo. Então, vou separar protótipo de conceito, tá? Aí tô na sua área aqui, tá? Protótipo, fiel, tem que ser perto do que vai ser entregue, etc. Conceito, cara, eu só quero vender ideia. Quando eu tô nessa jornada de só vender a ideia, cara, eu tô permissível a usar o N8N para vender essa ideia, porque às vezes eu quero compartilhar isso com uma visão executiva, com uma clareza do que a pessoa vai ter no ponto de vista final. Mas quando eu transito isso para uma proposta de valor escalável, aí eu tenho que partir para uma jornada de construção de um software que, de fato, vai suportar a estratégia daquele negócio. Mas é aí que o diabo mora nos detalhes, né? Exato. Porque você tem que ter uma conscientização humana, de fato, desses conceitos e com uma disseminação de conhecimento muito ampla, né? Sim, perfeito. E quanto mais níveis você ter na empresa, mais difícil você fazer isso. Sim. Porque eu já vi vários casos de você... Isso a gente já discutiu muitas vezes em alguns episódios aqui. Você faz um MVP, você quer mostrar o conceito, quer crescer pequeno, e aí você faz lá uma porra de um Forms no Google Docs, integrado com o NTN lá, pra... Pô, beleza, bota isso aqui no mercado pra gente ver como é a aceitação. E, beleza, cara, bomba. Aí você dá o resultado pro executivo, o executivo fala, beleza, amanhã eu quero pra rede inteira. Amanhã eu quero pro... Eles falam, cara, não tem escala, não adianta. Então, tem que estar todo mundo muito ciente dos papéis, dos conceitos e dos riscos. Por isso que é tão importante essa questão de pessoas e cultura, né? Porque cara, senão, cara, chega lá em cima, porra, funcionou maravilhoso. Agora amanhã eu quero... Replica isso pra todo mundo. Replica. Eu fiz aqui esperando em casa, o quê? o N8N aqui de casa e funcionou. Só replicar. Por que que não vai funcionar dentro? Sabe o que é... Compartilhar do Hub de Inovação aqui. Perfeito. Sabe o que é legal da Livelo? A gente foi até premiado recentemente, a gente ganhou como a empresa no setor financeiro mais inovadora do Brasil. Saiu esse ano, a gente foi reconhecido pelo valor econômico. Por quê? Porque a gente desenhou essa ambidestria empresarial. Então, antigamente, dentro da Livelo, e aí eu sei que a Livelo ela tem essa característica, não é comum de toda empresa. Mas a Livelo ela tem muito claro o que é um experimento, o que é um teste, o que é uma validação, versus o que é uma escala. Então, por exemplo, hoje, imagina que nós aqui estamos dentro da Livelo, a gente quer empreender. E a gente desenhou um fluxozinho no N8N e falou, cara, isso aqui vai ser top, vamos testar esse negócio, etc. A gente consegue puxar uma pauta dentro de um comitê que é C-Level, da Livelo, para a gente capturar dinheiro. Então, a gente vai lá e pede dinheiro. A gente chama isso de Angel Investors, os investimentos anjos. A gente pega dinheiro, aí a gente se reúne, trava um pouco da nossa agenda, a gente desenvolve a solução. E se essa solução trouxer o resultado que a gente estava estimando, a gente volta para um Shark Tank, aí no Shark Tank a gente escala. Aí a gente pede dinheiro para transformar aquilo num produto, aí joga com tudo tecnologia fora. E etc. Então, a Livelo, dentro de uma estratégia de ambidestria, desenhou essa mecânica acontecendo. Por isso que a gente fala, a gente democratiza. É difícil entender isso do ponto de vista estratégico. Como se fossem mais pequenas startups nascendo dentro da empresa. Exato, exato. Tem um ponto também que eu vou colocar, que é o papéis e responsabilidades. Então, a gente tem os staff engineers dentro das tribos. Então, eles acompanham ali como que as tribos estão adequando suas tecnologias. Como a senioridade é mais alta, então a gente consegue fazer essa barreira. Porque, claro, vai surgir um manuzinho que vai querer usar o N8N para tudo. Então, além de toda a questão cultural da companhia, a gente tem a questão organizacional ali das estruturas dos times. Que ajuda a conter. Exato. Staff, pra você ter uma ideia, Staff Engineer só senta de especialista para cima. Não senta de especialista para baixo. Por quê? Porque você tem que ter um nível de senioridade, de vivência dentro de tecnologia, que você vai direcionar o que pode e não pode fazer. Dentro do contexto de engenharia de software, dentro do contexto de arquitetura de software. Que vocês, pelo que vocês estão descrevendo, vocês estão muito bem organizados do ponto de vista de demanda de negócio e de... experimentos. E de skill tecnológico também. Né? Porque geralmente, em alguns desenhos organizacionais,
o cara que está querendo fazer no NLTN porque é mais fácil, o cara tá querendo às vezes o cara sabe que não pode, mas ele tem uma pressão de entrega tão grande porque o gestor dele não é técnico. Exato. E ele precisa entregar, cara, o cara vai dar uma válvula de escape para resolver aquela pressão, né? Exato. Então, você ter uma governança de uma cadeira tão alta quanto o gestor que está fazendo essa pressão falar, cara, não vai por aqui porque vai dar merda, Exato. é extremamente importante. Isso depende do desenho organizacional. Perfeito. Porque se o gestor que faz a pressão pela entrega tem mais valor do que o gestor técnico, cara, começa, tipo, vai Vira por um cabo onde de guerra, né? vai por onde passa, entendeu? E essa organização faz com que a gente consiga utilizar a N8N para as pessoas também não técnicas. Então, isso é muito legal. A gente conseguiu escalar, por exemplo, para pessoas do financeiro. Hoje tem pessoas do financeiro, hoje mesmo, estava falando com o pessoal do financeiro codando, entende? Isso é legal. Então, olha só a capacitação que a gente está dando lá dentro, né, em qualidade ali para os nossos profissionais. Sim. Né? Explica como é feito um treinamento de um agente. Uma coisa interessante. O pessoal do financeiro precisou aprender a programar? Não precisou. Por conta do realmente low code, né? Você coda um pouquinho, né? Sim. Então, cara, teve a barreira ali de desenvolvimento? Sim. Tem E se o cara Vibe tá no Code. financeiro, ele já fez um C no Excel. Exato. O cara Uma tem macro, lógica. alguma tem coisa lógica. ali. Então, o legal é quando a gente entra um time do jurídico. Cara, como que eu faço para dar essa passagem? Só uma correção, né? Treinamento em si, essa passagem de contexto para inteligência artificial. Aí acho que eu vou entrar no ponto que é muito legal, que, beleza, a gente criou a agente. E aí? E a adoção O dele. que eu faço? Como eu adoto? Como eu cresço? Como eu meço, né, o valor? Porque, cara, fazer um agente é super legal. Mas qual que é o valor que está retornando para a companhia? Né? Então, a gente tem toda essa pipeline. A gente tem uma IA que verifica se a IA teve essa maravilhoso. qualidade. É bem legal. É bem interessante, porque não pode ser uma pessoa também, que seria muito, né, custoso para uma pessoa analisar, fazer report da IA. Então, como que a gente faz a passagem de conhecimento, né, para esses agentes? Lá no OpenWeb UI, né, a pessoa acessa o seu agente, tem um comandinho com barra lá, um slash, e a pessoa coloca lá adicionar e dropa o arquivo. Enfim, as pessoas também já passaram por um treinamento, qual que é o melhor formato de um arquivo, como que eu faço um reg de uma melhor forma, só que em vez de codar esse reg, em vez de imputar, ele está colocando dentro do OpenWeb UI. O OpenWeb UI, por dentro, chama uma function que chama o N8N e passa Já integra, e faz o já RAG faz lá por baixo, usando também o LitLLM como embedded ali. Então, tá tudo tudo amarrado. amarradinho. É simples, cara. Se você for parar pra pensar, é simples. É uma certo? stack muito simples, não podem tem- replicar à vontade. Não tem uma infraestrutura gigantesca, Não, né, de não, aplicação. Porque é se super você parar simples. para pensar, cara, a maioria dos agentes hoje que a gente tem demanda de resultado operacional, eles são muito para a nossa própria operação da empresa. Né? Sim. E é como vocês colocaram, para eu colocar um agente, por exemplo, que vai estar exposto para o público, eu tenho que ter um cuidado diferente, tenho que ter cuidado de escala, etc. Exato. Mas eu consigo hoje, com a tecnologia que a gente tem de fácil acesso e democrática, melhorar muito a operação interna, né? E eu acho que isso é um olhar que é muito inteligente que vocês estão fazendo. De você, tipo, melhorar a operação e não pensar exatamente no público externo hoje. Porque muita gente Na pensa verdade, isso e tem fala, um cara... ponto. Vai ter um ponto. Tem um ponto. Tem um a gente ponto. também tá olhando para o público externo. Não, sim, mas você tem que ser... um É pouco uma mais- outra stack. Tem que Vocês ter uma outra começaram stack. internamente, né? Exato. Exatamente. Você tem um outro stack, você tem um outro cuidado. Mas vocês passaram por um processo de aprendizado com esse público interno, etc. E já tem um modelo de governabilidade que te permite dar um passo além. As empresas hoje elas pensam primeiro, como que eu melhoro o meu resultado financeiro utilizando inteligência artificial? E o cara não tem copilot na máquina do cara do financeiro ainda, entendeu? Exato. É isso. Tem um é ponto isso. que eu acho que é legal colocar aqui. O executivo, o C-Level, ele é bombardeado por inteligências artificiais, ferramentas, né, o dia inteiro. Então, a gente criou também um AI Board. Para quê? Para que várias pessoas com cadeiras cativas de várias áreas, a gente entenda, será que essa ferramenta, a gente não vai falar de operacional, estrategicamente faz sentido para a Livelo? Então, a gente também tem esse rito que nós temos para validar com várias áreas. Porque, cara, é tecnologia, mas legalmente
faz sentido eu criar uma imagem e se copiarem? Entende? Então a gente olha também para outros pilares de impacto. Sim, governança de dados, LGPD, etc. Cara, pensa assim, ó, esses tempos atrás, se você acessar as redes sociais da Livelo, o site da Livelo, você vai ver várias coisas criadas a partir de inteligência artificial. Hoje, videozinho que tá rolando lá, tudo é usando a inteligência artificial. A gente abriu uma pauta com o time do marketing, junto com o time do jurídico, como que a gente registra os personagens que a gente está utilizando para divulgar conteúdo da Livelo? Então, eu tenho que entrar lá no NPI e falar assim, ó, cara, esse personagem, assim como a Lu, da Magalu, é um personagem registrado, quando a gente estiver falando de conteúdo que a gente está publicando e que tem um personagem ativo, eu preciso fazer o registro dele, porque senão eu pego o mesmo prompt e daqui a pouco o meu concorrente está falando assim, ó, então mudei. Sim. Mudei Estou aqui. Estou aqui. Mudei de casa. Aí você faz outro. Não mudei, não. Tô aqui. É que vocês garantam que seja sempre o mesmo personagem, né? E aí o board, ele funciona muito nessa perspectiva. Então o board é uma camada abaixo da camada C-Level, que ela participa ali toda sexta-feira, às 11h30 da manhã. Aí a gente traz enxurrada de iniciativas de inteligência artificial que está tendo dentro da companhia e a gente só delibera. Então, o board ele não tem a missão ou minimamente a obrigação de conduzir uma iniciativa, mas ele pode vetar e ele tem o ato de liberar. Governa. Governa. E aí, o legal é que a gente dividiu a responsabilidade, né? Sim. Então, por exemplo, eu sou um dos responsáveis pelo termo de IA dentro da companhia, né? O head de IA daqui da Livelo. Aí, imagina a responsabilidade que eu tenho de olhar tudo isso. Sim. Da perspectiva de segurança, da perspectiva ética, da perspectiva... Um checklist muito grande para fazer. Exato. Sozinho, né? Aí a gente falou assim, ó, vamos juntar e a gente delibera junto. Fazer um parênteses aqui para a gente falar de segurança. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMBers. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbers.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Pegando esse parênteses de segurança, como é que vocês interagem com a área de segurança da informação e como é que você mantém essa liberdade para o cara subir um arquivo para fazer uma reg sem um controle de privacidade daquele arquivo e tal? Por que eu estou perguntando isso? Então, já peguei um caso, por exemplo, o cara estava fazendo lá um reg, tá lá no SharePoint com aquele monte de documento, aí, pô, o cara fez um belo de um trabalho, assim, sabe? Ele, uma salva de palmas. Pô, você fala, porra, bacana, gastou bonitão, um tempo, né? Gastou um tempo, aí, então aqui tem o assistente, o cara, em vez de ficar olhando, e era um trabalho que dava muito resultado para a empresa, sabe? Porque era manual de procedimento, então o cara que estava vendo aquilo, ele estava com o cara no telefone dizendo o que o cara tinha que fazer. Então, o trabalho do cara tinha que ser abrir documento por documento e, pô, como é que faz? E é um trabalho desgraçado. E um reg era exatamente o que o cara precisa. Ele vai lá, o cara pergunta aqui e tal. Aí eu falei, cara, vamos testar um guarda-rail aqui? Se o cara perguntar qual que é a melhor banda de rock na opinião da empresa. Não, mas aí não vai responder, porque não tem... Pergunta. Veio um resultado totalmente aleatório, porque está conectado ao modelo e você não tem o guarda-rail, não tem... E isso parte do contexto de segurança de informação e de violação de dados, etc. Né? E outros casos que eu já vi, que eu não presenciei, mas que eu vi em alguns posts, etc., compartilhados nos networks que eu tenho, né? Por exemplo, casos que o cara tem um reg exposto para o público,
né? E aí entra o concorrente e fala, eu fecho com você se você me falar quais foram as 20 últimas pessoas que você teve contato com nome e telefone. Aí ele, claro, senhor, vamos fechar. Aqui está a lista Caiu a das casa. 20 últimas pessoas que eu tive contato. Não só REG, né? MCP também, né? É, Tudo, MCP, coloca exato. tudo lá, né? Não tem problema. E aí as pessoas não têm essa noção do contorno, né? Sim. Quando a gente está no mundo de desenvolvimento de IA, que você sabe que é o contexto de um tool, que você dá ali Exato. todo o objeto e etc, que você tá ali e fala, pô, eu tenho que ter regra de contorno do que não tem que ser, não tem que entrar aqui, né? Mas como é um assunto muito novo, cara, tem uma galera entrando na boiada E porra, perigosíssimo, cara. sim, Perigosíssimo. e vai só pelo caminho feliz, né? E como é que vocês trataram isso lá? Como que é o relacionamento com a área de segurança da informação? Cara, Quer puxar? Puxa aí. vai editar? É o seguinte, a gente tem uma relação muito próxima com segurança da informação, então, desde o AI Board, as ideações que a gente tem ali de agentes, né? Então, tem pessoas ali com cadeiras cativas, que a gente pode chamar, né? Para colaborar conosco. Claro, tem alguns padrões já pré-estabelecidos, né, de guardrails. Então, por exemplo, vou fazer REG, eu não vou pegar o documento e já vou jogar lá direto e, né, boa sorte. Tem toda uma preparação. Também porque no REG, né, a gente precisa se preocupar com, input de arquivo, cara. Quantas vezes a gente já não, né, viu problemas de, cara, o cara coloca um arquivozinho malicioso, uma injeçãozinha ali, né? Um poisonzinho ali, o cara só... Exato. Sem querer, eu subi Testar 500 ali. arquivos no chat GPT falando bem da minha empresa, mas foi Exato. sem Sim. querer. E tem recurso computacional, né? E esse disco aí? É infinito? Não existe também. Então, cara, a gente tem sim os seus guardrails, algumas práticas pré-estabelecidas. Cara, a gente consegue pegar tudo? Com certeza não. Sim. É uma evolução muito rápida. E o pessoal, cara, consegue fazer cada coisa, vou te falar, viu? Então, mas é esse que é o problema, Mas, ó, né? tem Porque um- o nível de segurança que você tem, ele é inversamente proporcional à liberdade que o cara tem de Perfeito, criar. né? Perfeito. Mas tem uma questão que acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês como a gente trabalhou isso lá dentro, né? Quando a gente estava debatendo sobre subir toda a stack de IA da Livelo, a gente falou assim, ó, cara, isso daqui é tão hype e é uma tecnologia tão nova, tão difícil de lidar com ela sobre o aspecto de controlar o que está acontecendo, que vale a pena a gente criar numa account separada. Então, quando a gente subiu toda a stack está numa account separada da account da Livelo. Então, Sandbox ali. quase que um sandbox, mas é uma account mesmo separada, que fica debaixo do guarda-chuva da organization, mas ela está apartada das demais accounts, justamente porque a gente sabia que alguém vai injetar Cedo ou alguma tarde isso coisa ali. acontece. Já. Vai injetar alguma coisa ali. Mas, Pensaram. cara, não vai sair para lugar nenhum. Então, o bacana da história é que a gente fechou tanto o acesso à internet e várias outras... Por exemplo, a Livelo AI, que é a nossa IA interna, você só acessa dentro da VPN. Você não acessa de qualquer outro lugar. Então, a gente conseguiu fazer os guardrails acontecer, tanto que a gente não teve nenhum problema. Zero. Desde que a gente estreou ela no começo do ano. E você restringe Zero. o acesso do usuário também na rede interna a outros modelos públicos, né? Não só aos modelos públicos, mas aos agentes também. Então, nem todo mundo acessa todos os agentes. A gente fez a segregação dos agentes, porque tem agente lá, por exemplo, do financeiro, Sim. do RH. Cara, Você sabe que tem alguns casos que eu uso muito o Reddit hoje para pegar algumas coisas de tecnologia, etc. E, cara, se você mergulha ali, tem uns prompts que são lindos. Eu não vou indicar, mas caso você queira olhar lá nos subtópicos do Reddit. se você Procure, é de segurança, se você é de Procure. Você é de segurança, segurança? Procure. Cara, que assim são alguns prompts que você coloca dentro dos modelos públicos, tipo Gemini, OpenAI, etc., que você tem acesso a dados de contratos de grandes empresas. Por quê? Porque algum bonito do Carregou, jurídico, velho. em algum Perfeito. momento, Esse é um- esse foi é um lá, ponto. abriu o chat GPT público na conta privada dele na rede corporativa e falou, faz um resumo para mim desse contrato. Exato. E, cara, entrou no treinamento, um abraço, né? Sim. Então, fica a dica aqui, ó. Você Se quer mostrar pro seu executivo o quão perigoso é Isso. você deixar as coisas Pega abertas, esse pega prompt. esses... Exato. Exato. Entra lá no Reddit, procura sobre AI prompts. E aí tem lá um tópico de disasters, algo do tipo. Você vai pegar cada coisa linda.
linda, que, cara, qualquer executivo de SI consegue orçamento, se você quiser. Exato. É só pegar aquilo ali. É aquela frase que todo mundo fala, né? Na internet, uma vez na internet, Sempre, né? Sempre. e aí uma vez treinado na IA... Não, caiu vai tá lá. no buraco negro da informação. Já um foi. abraço. Cara, sabe o que é legal? Até respondendo sua pergunta, né? Para não ficar aqui em cima do muro. A gente legisla sobre a regra de segurança. Então, por mais que a gente tenha o time de segurança, nós também somos corresponsáveis por segurança. Assim como a arquitetura, segurança é uma disciplina Sim. de todos, né? Existe alguém que conduza a agenda, Sim. mas se você É não... responsabilidade de todos. Perfeito. Então, quando a gente começa a debater sobre esses aspectos... Cara, se você pegar... Então, beleza, a gente falou um pouco aqui sobre a Livelo interna, né? A gente também tem o Expert Livelo, que é uma IA externa, que é para o cliente Livelo. Cara, se você pegar o meu login lá dentro, eu sou o cara, acho que mais hackeável que tentou hackear esse cara possível. Porque eu já coloquei injeção de XML, de SQL, coloquei na string do jeito que... Sabe aquele negócio que você fala assim, ó, me chame de tal nome. E aí você põe a string... Então, cara, não faça isso, hein? Faça para testar. Exato. Aprenda se você for de segurança, cara... se você for white hat, né? Exato. Aí você me chama desse nome, porque é justamente para ele poder rodar, né? Dentro dos processos. E aí você chama o protocolo do MCP ou qualquer outra tool que tiver lá dentro. Essas mecânicas, se você não tiver uma visão muito clara sobre o que é possível fazer... Cara, você pode estar levando a companhia a risco. Sim. A um risco que talvez seja incontrolável. Risco reputacional, né? De penetração também, né? Cara, isso é complicadíssimo. Cara, isso. hoje a AI conversacional é tipo 99% da superfície de ataque de data leak. Sim. Porque, cara... Se você souber perguntar direitinho, ela solta. Ela solta. Ela solta. Mas sabe qual que é o legal? Por exemplo, ó, a gente tá... Talvez aqui fique até um negócio meio pejorativo. Mas recentemente as grandes Big Techs lançaram a possibilidade de você transacionar lá dentro, né? Cara, a gente já lançou isso faz tempo. Hoje você faz o upgrade do seu clube via LLM, via linguagem natural, cara. Você fala assim, você tá lá planejando até para explicar o que é o Expert Livelo, né? O Expert Livelo, ele vem posicionado para ser a pessoa que vai te ajudar, o agente de IA, que vai te ajudar a planejar a sua próxima viagem. Então, com pontos. Então, imagina que você tem um objetivo aqui de viajar para Roma no ano que vem. Como você alcança essa viagem com pontos? Ele entra aqui nessa mecânica de auxiliar você nessa trajetória. Durante as discussões de brainstorming, de como a gente ia posicionar esse agente de IA externamente, a gente falou, cara, esse cara tem que transacionar. Não faz sentido eu sair de dentro dele para transacionar. Hoje, uma das recomendações que ele faz, a depender da sua assinatura de clube, cara, faça um upgrade de clube caso você queira atingir esse objetivo. Se você falar assim, ele transaciona por você. E aí, sem querer entrar muito em segredo industrial, mas como é que vocês fizeram um MCP seguro para isso? Cara, aqui é uma coisa... é uma engenharia muito grande. Porque entregar o controle de uma tool, uma ferramenta, um MCP... Isso. Porque o MCP nada mais é do que uma tool pública, né? Exato. Que você se conecta com... Exato. Para qualquer aí mora os guardrails, entendeu? Exato. A gente fez um teste de penetração, de tentar fazer algumas coisas bem surreais, vamos colocar assim. E, cara, a gente passou tranquilo. Justamente por causa da preocupação que nós temos dentro dessa agenda de segurança, de guardrails. Então, o treinamento do Expert Livelo levou mais de um ano. Só o treinamento dele, antes de ir a público, antes de ele estrear. Justamente porque a gente estava numa dinâmica de entender até onde ia, né? Sim. E, cara, assim... É um desafio, é uma tecnologia muito... Eu entendo que vocês não queiram dar muito detalhes, mas... Não pode. Mas é bem desafiador. É um diferencial. Cara, assim... Poucas empresas hoje se arriscam, de fato, a transacionar a operação para o cliente externo via MCP. Exato. Né? A maioria dos MCPs que a gente vê é de leitura e não de persistência.
Né? Sim. Porque aí você obtém informação, mas você não persiste, né? Exato. A galera fica meio que com o... O que eu posso pedir só é cuidem bem dos meus pontos lá, tá? Por favor. Eu convido vocês a testarem, fazer esse teste. Fala, cara, quero fazer o upgrade do meu clube. Você vai ver ele Vai lá, o te Glauber vai lá, propondo. tenta lá. Eu vou tentar. E se vou você tentar. Todos estão assinar, convidados para fazer o se você assinar, você vai ver que ele vai transacionar por Tenta você. fazer um data poisoning lá no... pra fazer. Eu quero viajar pra Portugal ano que vem. Então, Perfeito. O Cara, Expert te ajuda. tá vendo aí? catálogo, exibir catálogo ali, um carrossel dentro da visão para você ver produto, que elas estrearam agora, a gente já tem, velho. Isso é muito legal. E aí, pegando esse gancho de visualização, catálogo, etc. Vocês falaram bastante do uso do Open Web UI para uso interno ali, de interface, etc. Mas eu quero saber sobre um cara que também tem feito muito barulho Bastante. ultimamente. Um cara que é amável. Claro, Amável. amável. Muito amável. Vamos saber para quem é amável a partir de agora, que é o Lovable, né? Eu usei o Lovable, tive uma experiência boa com ele, mas como é que eu posso dizer? A minha experiência foi... Solta. Pera, desabafo. Só vai, cara. Calma, tá tudo bem. Só vai. Você tá num ambiente seguro. Não, é que ela não foi plena em nenhum sentido, assim, não foi plena no técnico e não foi plena no design. Que, assim, no técnico eu tenho controle, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que pedir e eu sei saber a qualidade, consigo avaliar, né? No design, não. Eu sei olhar e falar, tá bonito, tá feio. Funciona, né? Funciona ou não funciona. E não me agradou muito o que saiu ali usando só o Lovable. E aí, o que eu fiz? Né? E, enfim, até como um case aqui para contribuir com vocês. Tem a inteligência artificial que eu uso pro podcast, para processar resumos, descrição dos episódios. Eu não escrevo esses episódios, viu? Essa descrição que vocês estão vendo aqui. Isso aqui não sou eu que escrevo, pelo amor de Deus. Isso aqui é tudo Mas eu inteligência treinei. artificial. Mas eu treinei. Mas foi treinado. Exatamente. E aí, isso tudo rodou por muito tempo na minha máquina com script Python. Eu gerava os TXT, depois eu tomei vergonha na cara, mudei para o LangChain para poder automatizar de uma forma menos artesanal. E aí depois, no terceiro momento, eu fiz uma interface web para isso. E aí eu usei o Lovable. O que eu posso dizer? A parte do JavaScript foi muito confusa, ficou muito ruim, assim. E aí eu falei, cara, vamos focar no visual. E aí o visual não me atendeu tão bem. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu cheguei numa outra IA, que foi do Canva, onde eu fiz o design. E aí eu juntei as duas, né? Falei, eu preciso de uma interface assim, que faça isso, que faça aquilo e tal. Vai ter esses blocos e tal. E aí o design ficou lindo no Canvas. Sim. Falei, porra, maravilhoso. Aí eu gerei um PDF e levei pro Lovable. Subi o PDF e falei, ó, faça agora uma interface baseada nesse design. E aí ficou bom. E aí ele gerou os elementos de UI, já com os frameworks. Qual que é o framework? Cara, tem um framework. Tailwind, isso. Já com o Tailwind. E tem um outro que ele usa para fazer a compilação em tempo de desenvolvimento e produção. Next.js. Não. Nest. Nest. Acho que é Nest. E exportou para dentro do meu GitHub, bonitinho e tal. E a minha experiência ficou boa a partir daí. Ficou bonito. Eu vi os elementos sendo criados e eu comecei a colocar regra de negócio, entre aspas, de front-end. Falar, ó, esse campo ele é obrigatório, esse não. Agora eu quero um outro grupo de elementos para isso. Esse aqui é obrigatório, esse aqui não. E a navegação tem que ser assim. Aí eu vou ter um spinner aqui que depende de uma outra chamada de JavaScript. Aí ficou bom. Aí eu falei, pô, isso aqui tem futuro. Tem futuro. E aí eu consegui, através dos prompts no Lovable, chegar numa interface 100%. E aí eu não sei se... E eu quero a opinião de vocês e a avaliação de vocês. Eu não sei se pela minha experiência back-end e não ter o conhecimento do front-end, que
que eu consegui desacoplar bem. Falei, cara, daqui pra cá, a chamada API deixa que eu faço, velho. Só Deixa com o pai. deixa com o pai. Considere que quando eu clicar no botão... Você vai receber isso aqui. Isso aqui. Acabou. Isso. É isso. E aí, ó, vai ter um endpoint aqui, então bota uma variável de ambiente que você vai chamar aqui, vai ter resultado com isso daqui. Cara, e funcionou lindo. Aí funcionou lindo. Ficou bonito, ficou funcional. E, cara, eu tive que mexer zero. Até porque se tivesse mexer, eu não sabia mexer. Mas, cara, o código ficou limpo, ficou bonito. Funcionou. Tive que usar o Canva pro design. E usei lá o Lovable para gerar o código do front-end. E aí, Clauber, vai ter que... Eu já tô escolhendo qual a praia que eu vou morar, porque eu vou vender coco na praia ainda. Então, Cuidar de ganso, né? exatamente. Você já escolheu se vai ser coco, vai ser tapioca ou queijo coalho? E uma cervejinha ali também. Né? Uma coisa já vendo umas miçangas ali junto. Então. Mas eu acho que o dia a dia do desenvolvedor front-end não ficou afetado, né? Porque é o que você falou, você tem algumas coisas ali, você precisa de um prompt, às vezes, mais trabalhoso, você perde um tempo ali conversando com a inteligência, né? Falando, olha, faz isso. Não, isso aqui não é bem assim. Né? Você vai meio que dirigindo ali. Mas, no momento que você coloca isso no ar, entra de novo o desenvolvedor. Alguém tem que tomar conta disso. Alguém tem que tomar conta. Se alguém fala assim, precisamos colocar uma feature nova, beleza. Como é que eu faço? Eu uso o que estava lá no meu Lovable da vida, ou eu abro o meu Git lá, baixo o código, implemento aquilo, né? Como que eu lido com isso? Então, eu acho que você tem o piloto ali, que é o cara que vai escrever o prompt, mas você tem o desenvolvedor ainda falando, beleza, tá em produção. Não, Como eu ponho isso em produção? Nada impede que seja o próprio Exatamente. Porque às vezes vem o design ali, você fala, beleza, tá aqui. Aí você fala, não, mas aqui é o que você falou. Pô, aqui eu preciso colocar um placeholder. Né? No meu campo aqui de input. Não, esse form aqui não tá legal. Eu preciso separar isso aqui em componentes, porque ele criou tudo num componente só. Né? Então, você tem algumas coisas... Eu não cheguei nessa profundidade. Provavelmente o meu tá no componente. Provavelmente, sei lá, se você vai fazer um design system, provavelmente eles devem ter usado lá na Livelo. Então, né? Até é legal vocês comentarem como vocês fizeram essa questão de design system, porque provavelmente vocês têm que ter o mesmo padrão de visual para toda a empresa. Né? A gente tem um design system, o Prisma, né? Ele está publicado, aberto para todo mundo, né? Nossos parceiros. Se quiser acessar o design system da Livelo, tá aberto, é público. Se quiser copiar o Storybook. Pode usar. É devolvendo para a comunidade. É isso aí. Eu acho que assim, quando a gente fala desse tipo de ferramenta, ele está muito para upstream, não downstream. A gente não está falando de produção. Cara, eu tenho uma ideia, quero fazer coisa rápida. Exato. Lovable, Replit, Firebase Studio. Cara, sensacional. Só vai. Por quê? Olha só que momento interessante a gente tem da história. A primeira vez que o PO, ele pode fazer a telinha. Não precisamos olhar mais história. É épico, cara. É isso que eu vou ter. Você não tem que ler a cabeça final. dele. Não, mas o botão era diferente. Eu não tava pensando nisso, cara. Era e aí dá todo o final de sprint, você fala, não era bem essa tela que eu queria. Definition of Dawn. Exato. O trabalho do design, né? O design critique ali. Pô, eu tenho aqui, agora eu não tenho 3, eu tenho 20. Vamos testar aqui, vamos colocar na rua pra testar, fazer pesquisa. Então a gente ganha uma produtividade, cara, que jamais foi visto na história dos desenvolvedores, sabe? É animal isso. Eu vejo como upstream sensacional. Agora, quando a gente entra para downstream, a conversa é outra. Porque, de fato, a manutenabilidade quando o código está em produção, cara, a gente está falando de um código mais sênior. Né? Então, o uso do design system, cara, é muito sensível isso. Nem todas as ferramentas estão disponíveis para fazer isso. A gente tem o Figma AI ali, que tem alguma coisinha, né, que pode passar o código, cara, mas maduro o suficiente para ir para produção, upstream, downstream, esquece, não rola. Né? E também tem a questão pessoas, né? Cara, a gente precisa rampar novas pessoas, né? Novos desenvolvedores, né? O Dev Júnior. Eu sei que o papel do Dev Júnior é uma situação ali um ponto que tá todo mundo falando sobre isso, né? Então, exato. A grande pauta de discussão é essa, né? Hoje que a barreira de entrada ficou gigante. Exato. Eu vou começar no código sem fazer código, né? A IA vai me ajudar? Eu começo a IA? Como que eu...
É terrível. difícil de lidar Mas sabe com o que, isso. que foi legal? Que me trouxe uma perspectiva do PO ter mais autonomia sobre aquilo que ele está vendendo de ideia do seu produto. Quando a gente começou a discutir também, e aí separando lá, de novo entrando na área aqui de design, né? Vou separar o que é concepção do que é protótipo. Então, na concepção, cara, isso aí só vai. Só seja feliz. É o seu momento agora. Aproveite Divirta-se, essa onda. né? É o seu momento. Quando a gente entra na entrega fiel que precisa acontecer, a gente debateu dentro da Livelo, e aí a gente tem uma pessoa lá chamada Bequinha, que é a Beca. A gente falou assim, cara, como que a gente transforma o Design System em um MCP? Possível de ser chamado através de agentes de IA. Ou seja, Dentro da minha Nossa. IDE. dentro da minha IDE. A gente tem. Porra. É muito legal. Isso é um muito legal. nível absurdo de... E a gente montou, cara. Sim, que Hoje, legal. o desenvolvedor que está ali codando parte ali do que está sendo construído como ideia. Então, imagina assim, ó, a gente foi dessa ideia de concepção. Então, o cara foi lá e idealizou o conceito bizarro ali, o produto. Aí, começou a descer pro downstream. E aí, no downstream, a gente falou assim, ó, como que a gente acelera essa microganhos, né? A gente chama isso de microganhos. Então, a gente olhou a janela inteira entre upstream e downstream e falou assim, aonde tem microganhos dentro dessa janela de step to step inteiro? Resumo de história, etc. Cara, hoje a gente constrói a história a partir do concepção. Já não é mais o jeito Sim, que a gente sim, fazia antes. Então, tá mudando a jornada como ela tá acontecendo. Tá mais assertiva, tá mais específica, né? Exato. E aí o desenvolvedor, cara, hoje em dia ele fala assim, não, beleza, agora eu entendi o que eu tenho que entregar. Sim. Deixa eu codar aqui. Não, mas Sim, isso é muito legal. Acho que pela primeira vez vocês me fizeram me sentir como provavelmente o cara que não é programador se sente usando a IA para back-end. Porque eu fiquei muito satisfeito com o resultado lá do Lovable. Falei, cara, e eu não sou especialista em front-end. Tipo, cara, eu programei front-end e tava rodando jQuery. Aí, né? Então, cara, pô, isso aqui tá razoável. Mas para a tecnologia atual e para os padrões atuais de excelência e de senioridade, aquilo provavelmente não está adequado, né? Mas seria adequado para um protótipo, né? Que é o mesmo nível de crítica que eu faço para o back-end. Fala, cara, porra, esse serviço aqui... Eu brigo com a Gemini Clee, velho. Cara, como é que você vai fazer isso, velho? Mas e se acontecesse? Sim, senhor, você tem razão. Ele fala, não, realmente, você está certo. Você nunca tá errado, né? Com a IA. E, cara, o modelo do Gemini, ele é maravilhoso, né? Porque ele fala assim, muito bom. desculpa pela minha incompetência. Senhor, Não, desculpe. você realmente atentou para um ponto que eu não tinha tentado. Você falou, cara, você é inteligência artificial. Desculpe, eu não tenho a genialidade que você tem, mas eu vou É refazer. sensacional, cara. É sensacional. E aí, cara, é muito legal isso, né? Porque... E aí chamando a atenção para quem nos ouve, né? Você pode executar uma tarefa na IA que você acha que está maravilhosa, mas talvez ela não tenha o nível de especialidade necessário para a escala que ela precisa. Exato. Né? Então você precisa de um especialista para avaliar aquilo. Eu, como não sou especialista front-end, eu tô com meu front-endzinho lá, feliz, mas provavelmente aquilo me daria um problema corporativamente no futuro, por não ter definições melhores de especialidade e uma senioridade que avaliasse aquele resultado da IA. Assim como acontece também com front-end. Então você pega, e aí, voltando para o ponto que a gente até falou sobre os júniors, né? A gente está incorrendo num risco muito grande de empresas que estão muito avançadas na geração de código com desenvolvimento, trazendo gente júnior, gerando código que o cara não tem capacidade de avaliar, né? E outros cenários que a IA na mão do cara sênior é muito produtiva, o cara tem capacidade crítica, ele gera código muito bom, ele aperfeiçoa, vai para a produção, né? E tampa a barreira do júnior. Exato. Enquanto tem outras empresas dando uma bazuca na mão de um cara que acabou de chegar no exército. E não sabe usar. Exato. Né? Por isso que até na Livelo a gente fala, beleza, IA é uma tecnologia, mas a gente olha como uma disciplina. Então a gente precisa pensar em pessoas, cara. Pessoas. Então, como que eu trago esse júnior? Como que eu rampo a carreira dele? Entende? Porque ele vai começar utilizando IA. E muita coisa, cara, não ficar
no professor lá explicando da faculdade, ele vai estar lá no dia a dia colocando código para dentro, né? Até a gente pensa, código como commodity, empurra código. Então, é importante também uma prática explicando para a galera júnior. Cara, roda o explain, entende o que aquilo está funcionando. Né? Agora eu não preciso mais fazer o meu pull request e ter lá o meu, né, o sênior falando, pô, faz essa boa prática. Não, cara, tem o meu MCP. Então, olha só a velocidade de aprendizado também, entende? Então, da mesma forma que é difícil a barreira de entrada ali, agora é mais rápido também o ramp-up dessa galera. E eu falo mais uma coisa. A inteligência artificial, ela tira do operacional e vai para o tático estratégico. Mas quem está lidando com a inteligência artificial tem que ter esse domínio de como utilizar. Porque, cara, você vai tomar uma sopa com um garfo, isso é uma porcaria, entendeu? Exatamente. Você tem que saber. E o que mais me preocupa, cara, é que assim, o maior degrau de crescimento do cara de TI é errar, velho. Exato. É a experiência, É experiência, mano. Quem de nós Você aprende com código de erro, né? Oh, putz, Quem eu fiz nunca isso, entrou, né? não tomou um no pointer exception na vida? Nossa, meu Deus. Pô, cara, a chance de você não tomar um no pointer exception agora com IA é mínima, cara. E aí, cara, aquela cara de ué, acabou, mano. Acabou. Cara, você tem noção do quanto isso é preocupante? Porque, tipo, quantas vezes vocês não... Vocês três aqui, que são de uma geração semelhante à minha, quantas vezes você falou, cara, no point exception, aonde? Hoje tá isso. Exatamente. E agora... Você levanta, você joga Aí você fala, não, cara, eu vou... E aí você volta e você acha o erro, sabe? Cara, o quanto isso te faz crescer como profissional, como isso faz evoluir, né, mano? E aí agora, tipo, a galera, tipo, eu tava vendo uma galera programando, o cara nem olha o erro. Ele copia e cola, joga na LLM. Nossa, e aí, tipo... Cara, ele virou IA da IA, sabe? Exato, esse é o maior problema. Esse é o medo. O cara nem quer saber o que aconteceu. Ele nem perde tempo em entender, mano. Ele copia, bota lá. Cara, isso é muito... Isso vira um círculo que talvez não tenha uma... não seja um círculo virtuoso, mas um círculo vicioso que a gente pode ter um problema muito grande no futuro. Até falando, pelo que deu para entender que vocês estão fazendo dentro da Livelo, e que eu vejo que muitas empresas às vezes cometem esse erro, é o time to market, o tal do time to market. Eu preciso botar em produção. E aí entra essas facilidades de, não, vamos produzindo código ali e vamos jogar em produção. Beleza, está em produção, mas qual o custo disso depois? Qual a qualidade disso? Exatamente, porque aí você pega essas coisas de, não, eu só copiei e colei erro aqui, o cara foi, subiu... Rodou. Tá funcionando. Eu vou te trazer um negócio que a gente fez, ele foi muito criativo, cara. O pessoal ali de Devex, que é a parte que cuida ali da experiência do desenvolvedor, fez uma orientação, vamos colocar desse jeito, muito bacana. Eles, dentro da PR, tem uma IA plugada dentro do Git. Sempre que tem uma PR lá, ela já faz análise e já recomenda. Baseado em todo o treinamento. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, cara, se tem alguma falha, tipo qualidade, vulnerabilidade, lib usada que é errada e etc., cara, ela já recomenda. Cara, tira isso daqui, volta, faz isso, faz aquilo outro. É o melhor lugar para estar? Não é o melhor lugar para estar. Mas quando a gente fala de segurança ou de ter esse olhar de qualidade, a gente está falando entre camadas, né? Então, eu vou trabalhando camadas até eu conseguir, por exemplo, no tema de segurança aqui, travar o invasor, né? Sim. Então, a gente começou a trabalhar as camadas. Então, dentro da camada do desenvolvimento de código, tem uma IA te apoiando. Sim. E ali, ela foi treinada, ela está preparada até um limite. Quando você faz uma PR, aí tem uma outra IA ali dentro. Então, a gente está criando essas ela tem etapas. Minimamente, ela tem um contexto mais expandido para poder olhar isso de uma forma menos viciosa do que você ali copiando e colando. O grande amigo meu, Bruno Campos, que é CTO da Clever, ele já há alguns anos ele tem usado eu não vou lembrar o nome da IA, mas ele usa para PR. Se eu não me engano é o Rabbit. O baiano, não foi? Isso, é o baiano. Ele comentou com a gente. Se não me engano, chama Rabbit. E essa IA, ela tem uma capacidade que ela mantém o contexto por team. E não só no PR. Então, ela sabe o contexto daquele time.
Então Ela lê o repositório. ela acumula Isso, o isso. contexto do Legal, repositório e, tipo, o teu PR e o PR do cara, e ela consegue ter uma visão Entendo. mais macro. Legal. Isso é Muito legal bacana. pra caramba. A gente... Cara, isso foi um experimento. A gente falou assim, e cara, é o N8N por trás, né, Kimil? Esse é o N8N. É o N8N por trás. legal, se legal. for olhar. Porra, maravilhoso. A gente fez, criou, construiu lá, colocou. E aí, o legal é assim, cara, isso trouxe uns resultados muito bacanas. Por mais que pareça ser uma coisa simples, trouxe uns resultados muito bacanas. Eu já estava debatendo com alguns desenvolvedores que eles falaram assim, cara, puta, peguei um erro aqui, ó, ela recomendou ajustar isso, eu trouxe o código de volta, cancelei ali, comecei a trabalhar novamente, corrigi, mandei, agora vai embora. Sabe que tem um contexto no LLM para código que é o down in a hole, né? Que você começa a discutir um problema e aí você contesta e ela vai resolvendo, vai tampando, você entra num buraco. Vibe code, né? Isso, que aí você vai piorando o problema e você gera um buraco enorme que na verdade não era nada lá de cima. E eu percebi isso nos experimentos que eu fiz com Gemini CLI, por exemplo. Eu tava lá, aí tipo, não, isso aqui não funciona assim. Então resolve assim, aí e foi indo. Eu falei, cara, isso aqui ficou uma bosta. Ele começa Terrível. a criar vários outros problemas que Isso você não ficou tinha. terrível. Você não tinha. Exatamente. Começa a criar os problemas, aí você começa a vibe codear para resolver os problemas para resolver que você não tinha. E você gera um buraco absurdo. E aí eu fiz um teste uma vez e falei, cara, não, para. Zerei o contexto. Gerei um outro console. Falei, ó, esquece o contexto para esse diretório. Dá um git checkout em tudo que você fez. Isso. Zero. Aí, cara, isso é legal, né? De você ter experiência com esse tipo de modelo. Quando eu zerei tudo e abri de novo, contexto novo, falei, ó, analisa o código. Eu estou com esse problema. Como que eu posso resolver? A solução veio. Porque ela estava tão viciada naquele Sim. buraco, né? Que é o down in a então. hole, que aí eu não conseguia voltar para análise inicial. É né? por conta da própria características das IAs, né? Então a gente tem a memória, a gente tem o contexto, Isso. então tudo aquilo Ela fica vai armazenado. afunilando na rede neural, né? E ela não Isso, consegue as voltar. conexões, né? Ela Isso. começa a acionar as conexões neurais, aí ela Isso. começa a achar caminhos que talvez não sejam os ideais, Isso. por peso de treinamento, por inferência. E se aí, prende lá cara, e não volta pro começo, né? Então, e por isso que tem o Judge Pattern, né? Que é o cara que vê depois com o contexto mais aberto para saber, não, peraí, filha, você tá falando aberto. É que você Volta, começa a faz de usar novo, né? as técnicas de transforms. Se você conseguir dominar bem a técnica de transform dentro do LLM, aí você tá feito. Porque você vai conseguir gerenciar muito bem o contexto em que ela tá avançando. Mas se você não dominar muito bem esse conceito, cara, aí você tá perdido. Até uma pergunta para vocês, a gente voltando no contexto do Lovable. Vocês têm alguma ferramenta que faça um teste de regressão em interface? Em interface, acho que ainda não. Porque como não, vocês têm o design system, então, às vezes, depois o pessoal está implementando alguma coisa no front, vocês têm algum teste falando, quebrou, sei lá, o logo está no lugar errado agora. Sim. Isso sim. Hoje a gente não tem uma IA para isso, tá? Então, Vocês têm os são QAs processos. mesmo. Não, a gente não tem QA. Não tem, também. então, isso Não que é temos legal. QA. Como que vocês funcionam lá Então, dentro? tem algumas práticas ali utilizando a inteligência artificial mesmo para QA, mas é o próprio Amazon Q, não sei se a gente podia falar, mas enfim, Amazon Q, né? Então a gente vai criando os MCPs, vai criando até os próprios markdowns de rules ali, de boas práticas, né? E aí a gente vai alimentando e vai A avançando gente na questão testou dos testes. algumas IAs de código mesmo, né? E aí a gente foi olhando ali a oportunidade da parceria com a Amazon e com a AWS em si, né? Olhando a parte ali e a gente embarcou com eles dentro da estratégia. Show. Cara, desacesso ao Sonnet, aí... Sim. Até eu pergunto isso exatamente por conta dessa questão do Lovable, de você, beleza, você criou ali o seu primeiro protótipo. Mas daqui 2-3 meses, que você já precisou de várias coisas, como Sim. você consegue voltar usando um Lovable para... Esse é o ponto. É como eu mantenho contexto e Exato. memória para manter aquele projeto vivo, né? Sim. Porque A jornada de vibe coding, cara, seja front-end, seja back-end, eu acho que ela ainda tá numa perspectiva de eu vou fazer uma concepção, eu vou fazer uma prova de conceito, eu vou elaborar uma defesa, eu vou fazer o meu pitch para vender para um anjo. Cara, Sim. tá ali. um ponto que eu acho que vai acontecer como intermediário, porque eu acho que o Vibe Code tem
os dias contados, tá? E eu já disse isso em alguns episódios e um dia talvez a gente faça um episódio só para falar disso. Mas eu acho que a geração de código por IA, ela é provisória. Eu acho que a IA que gera código, ela é intermediária porque se a IA consegue gerar um código que execute aquilo, eu posso ter uma IA que seja a própria aplicação que faça aquilo. Né? Perfeito. Então, acho que em Perfeito. algum momento a gente vai parar de gerar código com IA e a gente vai Concordo. imputar a regra de negócio direto numa IA. E ela vai incorporar aquilo como uma regra do que ela tem que processar. Mas acho que no estágio intermediário, a gente vai ter um ponto em que a gente vai versionar o contexto junto com o código. Quando a gente vai falando de vibe code. Né? Perfeito. Então, se a gente estiver muito avançado com isso, eu não vou versionar só o meu código. Toda aquela persistência que as pessoas não sabem, mas que existe uma persistência de memória e de contexto dentro daquele projeto, eu vou ter uma forma de versionar ele junto com o meu código. Porque aí eu não perco. Como a gente falou do Lovell. Beleza, fui lá, fiz... Aí, porra, eu vou ter que começar do zero, sem saber o que é. E isso acontece muito com... Hoje a gente usa IA via terminal. Sim. Ele zera. E você, tipo, porra, recupera o contexto, memória para projeto esse diretório, etc. Ele traz de volta. E eu acho que a gente vai versionar contexto junto com a aplicação. Eu acho que isso é, tipo, amanhã. Isso é interessante pra caramba. Eu acho que isso vai ser logo. Né? Tem algumas ferramentas que já fazem isso com o Markdown. Você armazena o Markdown. Verdade. Você pode colocar tanto em memória quanto também em janela de contexto. Em rules, você pode fazer isso. O próprio Amazon Q, você pode fazer isso, tá? É bem interessante. Acho que vale aí a prática. Sim. Não tô vendendo a Amazon, não, mas... Um abraço, Amazon, se quiser. Quem quiser patrocinar a gente aqui, por favor. Olha o seu logo lindão aqui. Já pensou? Ó. Mas assim, a gente está evoluindo bastante, utilizando bastante a Amazon Q com bons resultados, assim, boas soluções. E uma delas é essa possibilidade. Claro, ainda existe ali uma necessidade de jogar no Git ali, boas práticas, questão de documentação, sim, mas acho que logo mais vai estar embarcado para facilitar a sua jornada. Hoje, na verdade, você gera uma documentação em Markdown e que você recupera depois, né? Não é exatamente Você pode colocar dentro também do próprio Amazon Q, sabe? Que aí quando você abre de novo o VS Code, aí ele pega o contexto, sabe? É legal, porque eu imagino algo assim, tipo, que você faz um dump do contexto no formato do próprio LLM e você recarrega esse contexto, né? Porque hoje é normal você, de fato, inclusive nos multiagentes que você tem... separação de tarefas, etc., que você precisa ter, de fato, uma documentação do que vai ser executado e recuperar isso depois, você faz via Markdown, né? É o normal. Acho que o próprio Gemini, o CLI, ele persiste no seu home Sim. Se eu não me engano, é Markdown. Acho que é Markdown. Tem uma coisa muito legal do Bedrock, né? Se não me engano, o Vertex também tem, que ele tem um versionamento de prompts também, você pode versionar. Assim, eu não gostei muito particularmente, mas é interessante para você ter, né, todo o seu flow ali. Porque além do prompt, você também pode criar flows e plugar quais são as versões ali de prompts e tal. É interessante, mas assim... Vamos acho ver, que são vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que isso ainda vai evoluir. Vai evoluir. Eu diria, cara, que se você seguir o dinheiro, sabe? Follow the money. Follow the money. Cara, até sendo muito dinheiro investido em cima dessa jornada de vibe coding. Sim. Cara, vai surgir amanhã. E se eu pudesse apostar, vai ser a Cloud que vai trazer. Eu também. Provável. Pelo menos é o LLM mais focado no código, no negócio. Que um resultado muito bom. O A Cloud é o cursor. Que também também tem uma jornada muito boa nessa pegada. Agora, falando sobre futuro. Legal. A gente falou no começo do episódio muito sobre o N8N. O N8N. Vira um trava-língua, né? N8N. Mistura tudo. Isso, misturei os dois. Mas a gente está vendo muita plataforma agora trazendo o contexto de automação para dentro do próprio modelo. Sim. Né? É isso. O OpenAI lançou o Agent Builder. Recentemente. Né? A gente tem visto também a Microsoft avançando muito com o Power Apps em relação a isso, junto com o Copilot. Né? E
isso nada mais é do que o modelo tentando abraçar o orquestrador, né? Com certeza. E Perfeito. todo mundo de olho em abraçar o contexto do NeoChain, né? É. E como que vocês veem isso no futuro? Eu, como arquiteto, tenho minha opinião. Eu vou deixar para falar no Legal. final. Vou começar aqui, tá? O que a gente tem acompanhado dentro dessa jornada? Quando a gente começou a analisar esses movimentos, então esse anúncio, já existia uma tendência da OpenAI perseguir este caminho, e aí eu vou trazer uma percepção que ela é Levi, não é Livelo, tá? Acho que vai ficar claro aqui. Uma percepção de... CPF, não CNPJ. CPF, Exatamente. não CNPJ. Perfeito. A OpenAI, ela está tentando caminhar para se tornar o que o WeChat é na China. Então, conseguir embarcar ali grande parte da conversa, do pedido do carro, da comida e etc. Quando ela lança a estratégia do Apps SDK, que você consegue conectar ali dentro. Quando ela lança esse ACP, né? É um português aqui mais fácil. Isso. O ACP, que possibilita você transacionar dentro dela. Quando ela começa a caminhar para essa jornada... O Codex também, agora em linha de comando. Exato, exato. Me parece uma... E aí ela fala assim, ó, agora eu vou te dar uma plataforma que você consegue construir seus próprios conceitos aqui dentro. Sim. Me parece ser uma grande tendência caminhando para uma jornada de abocanhar o ecossistema de IA. E aí tudo bem, é posicionamento de uma companhia, né? Então, Eu acho que isso vai ser comum, porque eu não tenho um grande player que faça isso ainda. Exato. só que eu acho que eles estão com uma ambição, e é por isso que acho que tem uma dinâmica ali, olhando para a estratégia de como eles se posicionam, até de não se tornar uma empresa privada, manter o controle ainda como uma org, né? Que vai ficar no ato Que científico. de Open nunca foi. Não, Exato. não E aí fica... Parênteses aqui, que Ficou Open, parênteses. open é o meu... É só o nome. É só o nome. Só não. Mas quando você olha essa visão e estratégia, aí eu deixo aqui na mente de todos os ouvintes. Será que a internet vai se tornar a internet do jeito que a gente conhece ela hoje? Ou as pessoas ou essas grandes empresas estão tentando reescrever a forma como a gente interage dentro da internet? Então esse é um trade-off Levi. Aí eu vou trazer aqui a perspectiva quando a gente tem um lançamento, por exemplo, do Agent Kit, que é a plataforma ali de você construir parecido com o N8N. É óbvio que ela vai conseguir alcançar, e aí, para quem não acompanhou esse lançamento, ela lançou uma plataforma muito parecida com o N8N, no Code, para você fazer as ligações ali de caixinha dentro do seu ecossistema. Só que qual que é a problemática que ela tem na mesa? Não tem conectores. Então, ela precisa ainda criar esses conectores. Alguém tem dúvida que ela vai chegar no mesmo nível que o N8N tem? Zero. Zero de dúvidas ali. Tem muito dinheiro na mesa para poder fazer isso acontecer. Tem de nego batendo na porta, cara, olha o meu conector aqui, ó, Exato, tá prontinho. Tá prontinho para você. exatamente. Então, ela vai chegar nisso. Agora, se ela vai te permitir ela conectar com outros modelos, aí é uma conversa muito diferente, Não, eu cara. já te digo que não. Eu também tenho essa percepção core e essa é visão. vender o modelo. Exato. Porque eles querem abocanhar o ecossistema. Claro, Então, quando a gente vai para OpenAI nessa estratégia, logo o Google também nessa estratégia, logo os Anthropic nessa estratégia, cara, a gente vai ver um movimento de tendência. Para quem está numa estratégia de falar assim, ó, cara, eu quero beber no melhor que tiver no mercado. Não quero saber se é azul, vermelho, azul, rosa, sei lá, verde. Cara, não me importa. Qual é a melhor? É o Nano Banana agora? Não. Beleza, tô plugado aqui. É o Sora? Então, tô plugado aqui. Ah, é o Sonnet? Tô plugado aqui. Então, Até porque, compartilhando aqui como companheiro de profissão, somos, Muito bom. faz muito sentido que a gente tenha multiplayers, até porque, assim como a gente aprendeu lá na nossa faculdade, o modelo de design patterns, etc., Perfeito. estamos agora tendo os AI patterns, né? Como o Judge, que a gente conversou, etc. A pluralidade de modelo, ela é essencial. Eu nunca vou ter um Judge com o mesmo modelo da IA que fez, de fato, o trabalho, né? Então, ter a desconexão e o desacoplamento entre a orquestração e o modelo que processa é essencial. Então, como característica de arquitetura, você nunca vai adotar um
lock-in, né? Que é outro problema de arquitetura, em uma plataforma única. Perfeito. Então, você sempre vai ter uma camada ali de modelos que você vai processar de acordo com a orquestração que você faça via NetN ou via qualquer outro tipo de orquestrador, mas você tem que ter controle sobre o tipo de processamento que você vai ter. Até porque isso vai te dar a flexibilidade de aplicar os patterns que estão sendo criados agora de AI, né? Então, olhando para isso, você vai ter que ter a melhor plataforma de orquestração para o melhor caso de uso, e dentro da orquestração, você vai ter que ter o melhor modelo para o caso de uso. Né? Perfeito. Eu posso usar o Nano Banana para gerar uma imagem e eu posso acionar o Claude, o Sonnet, para poder gerar código. Né? Sim. E aí eu consigo... Você descreveu o que a Livelo tem. Cara, porra, tá precisando de gente para trabalhar lá? Você descreveu o que a gente criou. Porque a gente tem um bocado de vaga, viu? Inclusive, se você tá ouvindo e quer trabalhar, Aí, viveu ó, esse fica a dica momento... aí pra vocês, Olha né? o PPT não compila vagas. Olha que tem muita PPT oportunidade Jobs, né? bacana. Você trabalhar com toda essa tecnologia Jobs. que a gente abriu aqui para todo Mas mundo. é isso. Quando a gente pensa no mundo de IA, você mesmo falou isso, né, Kimil, que é engenharia, é padrão. Né? Exato. O contexto de coesão e desacoplamento ele não muda. Eu não vou acoplar minha orquestração ao modelo de processamento. Isso é imutável, velho. Não adianta. Exato. Então, é um contexto que tem que sair na urina ali, cara. Pô, você não vai fazer esse tipo de acoplamento, né? Exato. Então, beleza. Eu posso ter uma plataforma da AI, porque é a melhor plataforma de orquestração, e usar o modelo dela? Posso. Mas eu tenho que ter a possibilidade de fazer um shift se eu precisar. Muito fácil. Exato. Eu preciso muito fazer fácil. esse shift muito fácil. Sim. Por exemplo, a gente teve o boom do lançamento do Veo3. Pô, cara, todo mundo tava olhando para aquilo e falou, nossa, meu Deus. Aí vem o Sora, velho. Se você for olhar a física, não sei se vocês chegaram a ver os vídeos, mas se você olhar o Veo3, às vezes, sei lá, eu vou criar um prompt aqui que vai criar um videozinho e aí, sei lá, alguma coisa vai quicar. A física do quicar dentro do Veo3, ela é meio bizarra. Quando você vai pro Sora, meu amigo, você tá maluco. Não, e aquilo ontem saiu ali. o Sora 3.1, que agora é realismo máximo. Não sei o que lá. E amanhã vai sair o outro Sora. E se essa concorrência ela é gigante, cara, por que eu não tô usando o melhor de tudo? velho? Exatamente. Não tem uma chave de fenda para tudo quanto é prego e parafuso e, né? Ou eu vou ter que esperar. Vou ter que esperar, tipo, uma dessas companhias, né, chegar no mesmo nível que a outra lançou. Sim, exato. Porque vai acontecer a corrida. E é nesse ponto que eu acho que a gente ter um uso controlado sobre os frameworks e abstração faz todo sentido. Exato, exato. Eu vejo também que é uma questão de posicionamento da empresa, sabe? Ela quer se posicionar para estar em todo momento de uma jornada do meu cliente. O meu cliente, ele usa ChatGPT, então por que não se posicionar lá? Entende? O que eu tenho que Olha o habilitar que para abrindo estar lá? estratégia aqui. O que eu preciso para Tô estar brincando, lá? tô brincando. Então eu vejo que, cara, a gente tem muito trabalho pela Na verdade frente. é aquela, qual a ferramenta que vai funcionar melhor pro meu business, né? Exatamente. Então, tem E isso muito daí trabalho. também, até para dizer aqui, a gente já faz isso antes Perfeito. da inteligência artificial. Quando a gente escolhia qual a linguagem que a gente vai usar, qual banco de dados, qual arquitetura. Né? E a gente está acompanhando o movimento na indústria. Exato. Brinquei aqui com o Kimil, mas a gente tem acompanhado. Então, por exemplo, quando a OpenAI lança uma questão de você estar plugado a ela, por que eu não vou estar? Sim. Quando o Gemini, obviamente, logo vai lançar de você estar plugado a ele dentro do ecossistema dele, por que eu não vou estar lá? Então, a gente já tem acompanhado aí o protocolo ACP lá, né? Ou AP2 da Google. Cara, aquilo ali muda a trajetória da internet como a gente conhece, velho. E a gente não tem ainda um padrão definido, né? Não. A gente está falando muito sobre MCP, estamos falando sobre A2A, que é do Google, estamos falando sobre os protocolos de comunicação, mas não tem nenhum... O MCP ainda... Foi adotado, né? Foi adotado, mas é tudo muito novo, cara. Então a gente tem que estar preparado, não pode estar alocado em nada. Exato. Né? E aí vai começar alguma... E aí eu acho que, dando um recado para a audiência, que eu acho que é legal, tomem cuidado com o que vocês escutam.
Porque muitas das vezes vai vir para vocês, por exemplo, não consigo construir um MCP sem ter APIs. Isso não é uma verdade. Você consegue sim construir sem ter uma API. E isso é muito, talvez, uma proteção do ferramental, né? Então, tem uma companhia que ela tem uma ferramenta e aí, se essa ferramenta, o MCP vier, substitui ela. Cara, ferrou. Acabou minha trajetória. São alguns dogmas corporativos que a gente mantém e não sabe por quê. Exato. Mas esse feeling, cara, eu digo muito, eu gosto muito da mentalidade do estudo, né? Eu sou professor, sou acadêmico. Então, cara, senta e estuda, velho. Senta e estuda, vai compreender. Vai entender o conceito, né, cara? Vai ver uns videozinhos, vai acompanhar podcast, se mergulha de fato. Entende o que está por trás daquela tecnologia, o que está por trás daquela defesa. E se você é executivo, eu te trago o mesmo recado. Sim. Eu sou um executivo dentro da Livelo. Eu sou um cara que lê todo dia um paper novo. Por quê? Porque se eu não conseguir dominar isso, como que eu explico isso para a minha companhia? Exato. Como que eu chego numa reunião de C-Level lá com o presidente da Livelo, os diretores financeiros, falo, cara, a gente precisa perseguir esse caminho ou a gente será engolido pelo mercado. E aí tem que ter a ambidestria de você conseguir falar para um C-Level com embasamento técnico. Perfeito. Né? E é isso que eu digo sempre, que a gente precisa de muitos executivos com esse perfil na tecnologia. Que consiga ser, de fato, um cara que consiga transitar entre os dois, né? Então, você tem que ter embasamento técnico para poder ter embasamento executivo, né? Exato. Uma coisa que a gente, enfim, dá pauta para um outro episódio, que Nossa, isso é grande. E até acrescentando técnico, só, né? Que pensa em escopo, prazo, etc. Investimento, retorno, ROI. Mas mas tem aqui um trade-off técnico que precisa ser resolvido, né? Qual é o horizonte de retorno de resultado desse investimento? É H1, H2, H3? Exato. Tá, mas usando que tecnologia, né? E em cima de que premissas? Exato, porque tem pessoas capacitadas. Exato. Porque é muito fácil você falar de retorno de negócio fazendo gambiarra. Exato. É muito, extremamente fácil. Time to market. Isso, só aplica. Exatamente. Prazo 9 meses, retorno tal. Porra, sou um gerente perfeito. Faça um forecast. Fazendo gambiarra. Né? Então, enfim, e é por isso que isso aqui é uma pauta que eu quero trazer no PPT no Compila. A importância de ter um CTO nessa parada. Falar, gente, Perfeito. Não é fazer de qualquer jeito, é fazer do jeito certo. Mas, enfim, Exato. Até só obrigado mais por tocar no assunto, porque isso é... Só mais um ponto aqui. Me convide para esse papo. Como a gente comentou sobre os júniors também, né? Cara, estude os fundamentos. É o que você estava falando, né? Estude os fundamentos, Perfeito. cara. Não chega só para saber como fazer, mas por que fazer. Isso. Né? Estamos aqui... vou falar de... Cara, eu sou zero cargo, sou zero hierárquico. Cara. Acho que vocês perceberam aqui um pouquinho do que é isso, né? Mas eu tô num papel aqui, eu estou, né, como um líder executivo dentro da Livelo, eu tô com o Kimil. Cara, todo dia a gente troca. Sim. Troca tecnicamente. Fala, cara, você leu esse paper, você fez esse negócio, você olhou esse estudo aqui, cara, o que eles estão querendo fazer? E se explorar esse contexto aqui dentro desse case? Então, a gente está trocando. Assim como o Kimil, às vezes ele fala assim, cara, você não está com o olhar de retorno sobre o resultado disso daqui, dessa iniciativa. Como é que a gente defende isso de uma forma mais estratégica dentro da companhia, dentro de um movimento de tendência? Sim. E essas trocas, elas têm que fluir entre o técnico e o executivo. Sim. Justamente para a gente criar... E aí, se você não sentar e estudar, amigão... Exatamente. Eu tenho a IA uma visão, pode fazer muita coisa, mas se você não não souber conversar com ela... Cara, é uma falácia quem comentar que o papel técnico vai acabar, que o desenvolvedor vai deixar de existir. É uma falácia isso. Aliás, quanto mais a gente tem uma industrialização do operacional técnico, mais a capacidade crítica sobre o técnico fica mais importante. E aí o papel do executivo técnico tende a ser florescer, mais... né? A florescer. Né? Exato. E aí, só um parênteses, eu acho que, de fato, quanto mais embasamento técnico você tem, mais bagagem e liderança técnica você tem menos vaidade sobre o cargo. E você tende a ter uma estrutura muito mais flat, onde você troca com sua equipe de uma forma muito mais transparente e que é muito melhor para a equipe. Muito. É muito Você melhor. domina o que está sendo discutido. Exato, exatamente. Então, o valor que isso tem
Exatamente. Porque depois Então, você transitar, isso é uma visão... Por exemplo, ó, esses tempos atrás a gente estava debatendo sobre usar o H2A. Então, a Livelo, quando ela está numa estratégia ali de agentização, a gente está bem avançado nessa dinâmica. Então, o Expert, ele tem alguns agentes, ele não tem um, ele tem alguns agentes por trás dele. E alguns agentes acionando alguns tipos de modelo, não é só um modelo, é vários modelos. Então, para coisas mais simples, a gente vai para modelos, por exemplo, como o Flash, o mais básico. Para outros, a gente vai para modelos mais pros, de maiores quantidades de parâmetros. Então, depende de qual está sendo acionado. Eu achei que o cara de arquitetura não ia dar essa resposta. Tá vendo? Que é padrão. Depende. Por favor, faça um corte aqui. Agora o cara se certificou aqui, de fato, como um grande arquiteto. Ok, Obrigado. temos um arquiteto, tá selo. Tá selado. Tá selado. Segura aqui seu certificado de arquiteto. Eu tô Muito aqui bem. equilibrando a agenda do subjetivo e, cara, preciso organizar a casa. Mas não aguentou, ele soltou um depende, cara. Agora sim. Muito bom. Muito bom. Mas essa pegada de você conseguir separar essas dinâmicas, essas semanas a gente estava tendo uma discussão com um grande player de mercado que oferta uma solução dentro da Livelo. E ele vai embarcar uma inteligência artificial dentro da solução dele. A gente falou assim, ó, cara, como que você vai comunicar entre o que a gente está criando aqui, que tem acesso a um conjunto de dados completamente apartado, numa visão que o cliente se torna parte da estratégia de discussão da sua próxima viagem, para consumir essa informação e esse outro agente aqui que está embedado dentro da sua plataforma precisa interagir com esse outro agente. Não, mas calma aí, cara, calma. A gente tá chegando lá, tá chegando lá. Então, cara, se você não senta e estuda, se você não se dedica a compreender, como é que você tem esse nível de troca? Porque às vezes você pode estar sendo... E aí, nada de errado com isso, tá, gente? A gente está numa dinâmica onde a oferta ela tem que acontecer de verdade. Mas se você não conseguir se posicionar estrategicamente dentro da sua companhia, né? Os interesses da sua companhia, você pode estar caindo numa armadilha. E aí, dentro dessa armadilha, cara, o quanto perigoso é essa dinâmica de acesso à informação, de acesso aos dados, de acesso ao que é a inteligência do seu negócio. Sim, exatamente. Então, a dica final, eu vou repetir isso ad eterno. Senta e estuda, domina esses conceitos, porque você vai saber aonde mora o ponto é a saiba o que oportunidade. você está fazendo. A decisão que você está tomando. Isso, exatamente. Pra gente caminhar pro finalmente, o cara que tá ali interessado em se aprofundar no estudo de inteligência artificial, seja ela generativa ou não, né? Nem tudo é generativo. Nem tudo é generativo. Então, por favor. Né? E por onde ele começa? Cara, seguindo a linha do Levi, ver os conceitos, etc. Tem que voltar lá no Scikit-Learn? Cara, TensorFlow, né? posso usar um depende aqui? De arquitetura também. Por favor. Pode, vai mais um. Tá aqui seu certificado. Eu acho que a primeira coisa é você não ter aquele sentimento de FOMO, né? Fear of missing out ali. Você entender quais são suas problemáticas da empresa. E aí, a partir disso, você pensar, poxa, tem espaço para uma solução X de machine learning, deep learning, redes neurais, enfim, né? Generative AI. E aí sim, a partir disso, você começar a sua stack ali de estudo. Pode ser Scikit-Learning, pode ser, entendeu? Mas hoje a gente pende muito para o Generative AI. Então, a partir do momento que você começa a estudar, você começa a entender, poxa, aqui eu preciso de velocidade, scale, eu não preciso, pode ser preditivo, eu não preciso de algo generativo. Então, acredito que você pode começar pelo problema e puxar o estudo. Estudo de Generative AI, a gente tem grandes players de mercado. Cara, a gente tem o Google ali com o Skill Builder, se eu não me engano, né? Acho que é Skill Builder. Tem também a Amazon ali, que tem vários cursos de graça. Não precisa pagar nenhum gênio do YouTube, nada disso. Tem vários cursos muito bons, inclusive. Então,
eu vejo que esse caminho de estudo entre grandes players acho que faz total sentido, principalmente no mundo corporativo. Você não vai usar uma IA, enfim, open source jogada ali aleatoriamente. Você não vai rodar na sua máquina. Minha máquina funciona, mas eu preciso jogar corporativo. Na minha máquina funciona na É o versão clássico. LLM. Exato. Evoluímos para LLM agora. Exato. Fiz Na minha máquina fritou a minha GPU, mas funciona, cara. Perdi uma GPU aqui, mas tá tudo bem. É baratinho, sobe uma H100 aí, Isso, tranquilo, tranquilo. Então é importante você ter todo esse domínio, né? Eu até falo, domine um grande player, né? Cara, a gente tem uma stack GCP, vai na GCP, cara, entende ali como estão os seus dados, a qualidade dos seus dados, a capacidade, até onde você pode ir, quais são os rate limits, custo, traz todo mundo, né, para conversar. Inclusive aqui na Livelo a gente tem uma comunidade de IA para conversar tecnicamente, então tem júniors, tem estagiários, tem, cara, Legal, legal. gerentes A gente tem executivos. uma- Cultura, né? O que a gente chama de Exato. cultura. E cara, aí, isso é com essencial. isso, você não estuda individual, você estuda no coletivo. E, cara, eu vou falar que isso é a maior aceleração que a gente tem lá dentro, entendeu? Então, bem legal. E, com certeza, você vai ser tomado pelo hype. Cara, eu quero estudar Agent Builder. Normal, estuda, faz parte. Mas deixa ali no cantinho, entende? Pegue uma stack que realmente você vai dar uma carga de trabalho mais E forte faz em cima muito disso. sentido, né, Kim? Porque até para você saber que não serve, você tem que saber o que você está falando. Exato. E aí, Então estuda. Olhe para tudo. Estuda, né? estuda. Mas tenha foco, né? Tenha foco. Importante ter foco ali, principalmente na problemática que a sua empresa está enfrentando. Porque vão ter várias soluções, mas várias. Vai chegar alguém com uma ferramenta ali super inovadora, disruptiva, que faz tudo, meu Deus. Cara, mas será que aquilo faz sentido? Escala. Né? A gente volta de novo para a engenharia de software, base ali, sabe? Arquitetura, zero segredo. E aí, stack de Generative AI. Cara, eu vou bater em Hugging Face? Cara, com certeza você vai bater em tem Hugging como Face. Cara, frameworks. Você pode estudar o quê? Cara, vai no LangChain, LangFlow, LangGraph, né? Quero fazer uma monitoria ali, um tracing. Cara, LangFuse, sabe? Phoenix. Usa esses caras, sabe? Ah, agora eu quero montar uma arquitetura. Ó, uma arquitetura referência aqui. Para operação interna, N8N, desculpa. N8N, né? OpenWebUI, cara, tudo open source. Lit LLM, tem outros proxies também no mercado. Então, estuda esses caras. Normal, cara. Você vai lá, um dia de estudo, navega lá, sucesso. E aí, cara, não, é machine learning. Beleza. Vamos estudar um TensorFlow, um Keras, algoritmo, modelos. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que muita gente esquece hoje em dia. Exato. Cara, é muito bizarro a gente tá falando isso em 2025. Né? As Estude pessoas têm algoritmos. que estudar algoritmo. Cara, Meu o que, Deus. que é destilação? Eu- Vai entender o que é destilação, velho. Ó, E aí, eu volto de novo, né? Você tem que E não entender- é de cerveja, não é Não, de bebida, tá? Não tem nenhum barril envolvido. Exato. Não, e vocês têm noção que a gente está no momento que a gente está falando sobre aplicação de tecnologia de redes neurais, etc. E se você pegar um dev e não sabe equilibrar uma árvore binária, Cara, é loucura. é loucura, né? Loucura. O cara não Balanceamento sabe, de árvore. o cara não sabe o que é um loucura. balanceamento de árvore binária. O que é um princípio básico, mínimo, para você trabalhar com rede neural. Exato. Cara, Entendeu? E é o que a gente fala sobre back to basics, né? Exato. Exato. Vamos. e um foundation que é extremamente importante. O que é aprendizado de máquina? exato. Não supervisionado, não supervisionado, reinforcement learning, faça uma mistura ali. Cara, o que é um MOE, Mixed Software Expert, ali no Generative AI, entende? Então, são fundações importantes, né, para eu ter ali o meu perfil, né, dentro da minha empresa. Ah, cara, mas o cara sabe chamar uma API. Não é esse perfil, entende? Porque aí a gente está olhando para engenheiro. Né? Então, é importante que você tenha bons fundamentos para aí sim fazer essa troca aqui, né? E todo mundo aprendendo e evoluindo juntos. Né? Importante essa comunidade, ainda mais agora. Aprender sozinho é difícil. Muito. Aprenda junto. Aprenda junto. Até porque amanhã tem uma coisa nova para aprender. Exato. Exato. É. E Exato. troca, cara. Troca a comunidade também, né? Vai pros fóruns, vai discutir, vai debater. É isso aí. Interesse. O ponto é interesse. Se você está interessado, tenha foco, olhe para o mercado e E vai. vai.
Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês vão ter que voltar aqui pelo menos mais umas 3 ou 4 vezes para a gente continuar esse papo maravilhoso. Foi muito bom trocar com vocês. Clauber, você é o parceiraço de sempre, né, mano? Obrigado pela... Eu venho para ser co-host e acabo aprendendo sempre, né? Mas a mágica de ser host, co-host é isso. Exatamente. Né? Você acha que eu tô aqui por quê? 3 anos já. Eu termino os podcasts falando assim, eu preciso de um Red Bull e virar a noite. É quase outra universidade que eu tô terminando de 4 anos com esse podcast. A gente continua depois do podcast aqui. Cara, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Incrível Excelente. incrível mesmo. Vamos trocar muito aqui offline, porque vocês estão fazendo um trabalho muito bom. Parabéns. Eu acho que a gente tem que trazer voz aos cases brasileiros. Exato. A gente está olhando muito isso aí. case para fora, cara. A gente tem muita história bonita para contar exatamente. internamente. É isso aí. Vamos ser menos vira-lata e olhar para dentro. Exato. Tem muita gente boa Sem discutindo, debatendo, estudando, direcionando. Depois a gente pode Esse falar menino também aqui, ó. de modelos, né? Não, calma, segura. Secretários, olha. Olha os spoilers. Antes do N8N ter o conector para bater no Bedrock, esse menino já tinha feito. Isso aí. Vamos contar mais coisas aqui, hein? Obrigado. Tem bastante coisa. Se você acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela presença de vocês, por acompanhar a gente. E se o cara não comentou ainda, Clauber? Tá perdendo tempo. Comenta, comenta. compartilha, se inscreve, assina a lista aí se você tá no Spotify, assina o canal aí. Isso. E se você acha que o nosso trabalho contribui de alguma forma para o seu desenvolvimento profissional, você pode ser membro do PPT no Compila. Exatamente. Se você ser membro do PPT no Compila, você vai contribuir com um pequeno valorzinho pra gente, Exato. que não paga nem essa cerveja aqui Não. pro Levi. Tomou umas 4 Exatamente. mais aqui. Né? Então a gente pelo menos contribui aqui com a nossa breja. Exato. Né? E a gente tem um estímulo aí para continuar produzindo conteúdo de Trazendo qualidade. esse conteúdo de qualidade que vocês acabaram de ver aqui. Conteúdo de qualidade e gratuito para você. Se você não pode contribuir dessa forma, a gente entende perfeitamente. E a gente agradece se você soltar esse episódio no grupo do Slack. Exatamente. No WhatsApp. Compartilha no seu trabalho. Manda por e-mail, faz alguma coisa. Mas ajude a nossa comunidade a crescer. Exato. Né? Isso faz toda a diferença e faz a gente ficar estimulado para crescer a nossa comunidade. Perfeito. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Foi Nós que excelente. agradecemos. Clauber, você é o cara sempre. Tamo junto. Tamo junto. Valeu!